Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport do Benfica, não é o Paulo de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só sou na PlayStation. Na PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Bem-vindos ao episódio 24 do segundo poste. Estou de volta aqui à moderação do segundo poste, hoje com o Diogo e com o Pedro. O guarda teve a fazer de última hora. Está em semana de celebração do aniversário do filho, portanto está tudo perdoado. E Diogo, Pedro, como estão? Avancem, sem medos. Estou muito bem, principalmente porque ontem uns parabéns ao Lourenço, já fez um aninho, e porque também percebemos que faltam 40 subscritores para o nosso Azevedo tirar o bigode, portanto estou muito contente. Que é o grande objetivo do segundo posto para este mês de janeiro. Eu também estou bem, Rita, particularmente porque estivemos ontem juntos, o dia praticamente todo. Primeiro no aniversário do Lourenço, fez um aninho, e depois na final da Final Four da Taça da Liga. Isso encheu-te o coração, fantástico. Foi estar connosco. Encheu-te o coração estar connosco. Enche sempre. Claro. Por acaso foi muito divertido. Foi um belo dia. Foi um obrigado à Lita. Não sei quem é a Lita, mas pronto. Obrigado à Liga pelo convite. Quer dizer, Liga. Muito obrigado à Liga pelo convite. Foi uma excelente final, excelente ambiente. Fomos muito bem recebidos. Teve tudo o jogo. Acho que foi. Vamos falar sobre isso, mas acho que foi muito interessante e concordo com o Azevedo. Foi muito bom porque passámos o dia inteiro juntos. Até porque eu achava que o jogo era 145 e portanto ia conduzir com a maior das tranquilidades possíveis. Querem falar sobre isso? Para dar contexto sobre isso, nós saímos do aniversário do Lourenço, passamos em casa do Maia, que o Maia tinha muito bem que deixar a sua mulher e a sua filha em casa. Maia sobe e desce com uma calma cénica para passear a cadela, e eu ligo ao Maia assim, mano, bora lá avançar. E ao que a Rita me diz, e bem, Pedro, tens de perceber que agora, como ele é pai, o ritmo é diferente. Tipo, ok, vou respeitar isso. Maia, à meio da viagem, percebe-se que o jogo era às 8 e não às 8h45. Não, porque estamos em Óbidos e o Maia diz assim: bora parar aqui. Querem parar aqui um bocadinho? E foi aí que eu percebi, porque a Rita disse: olha, não temos tempo. Não temos tempo, mas, tipo 7h20. Mas vamos de carroça, mas o que é que se está a passar? Mas chegámos a horas. Vimos o jogo desde o início, graças ao Carlão, que se calhar demorou um bocadinho mais a cantar no início também estacionámos o carro. Leiria é uma boa cidade para estacionar. Não sei qual é que é a experiência das pessoas que lá estiveram nesta Final Four, mas olha, nós nem sequer fomos convidados, mas não tivemos lugar, não havia lugar no estacionamento do estádio, mas estacionámos relativamente perto, estava perto, 7 minutos a pé, não foi nada do outro mundo, foi bastante perto, portanto foi... E da experiência que tive em Final Four lá em Leiria, por acaso tens razão nisso, a nível de estacionamento nunca tive problema. Sim, parece-me. Pronto, há questões com o estádio e tudo mais, mas olha, foi uma ótima experiência. E eu não sei, se calhar, também não quero estar a exagerar, mas eu acho que foi a melhor final da Taça da Liga. Era aí que eu queria. Era por aí que eu queria começar. Se não foi a melhor, foi das melhores. Sim, vamos começar o episódio pelo Vitória Braga, não há outra forma de começar, nem fazia sentido de outra forma. Ontem comentávamos entre nós que se calhar foi aquilo. A Liga se calhar nem tinha noção do bom que seria uma final minhota, apesar de ter sido em Leiria, obviamente, mas com um dos melhores ambientes que eu já vi ao vivo, sem dúvida alguma. Tinha muita curiosidade em experimentar um derby do Minho, e agora ainda mais no sítio dele, portanto no Minho, mas foi um dos melhores ambientes em que já estive e uma das melhores finais da Taça Liga, sem dúvida alguma. Na minha opinião, já percebi que o Diogo também partilha dessa ideia, mas realmente foi... já vamos ao jogo, mas o que é que vocês acharam da forma como o Vitória Braga também
deram um bocadinho aqui a volta àquilo que seria a final expectável. Primeiro, uma Final Four com os três grandes, o Vitória meteu logo o Futebol Clube do Porto fora, e depois a eliminar o Benfica e o Sporting. O que é que acharam da final em termos de ambiente e daquilo que viveram? Também foi a primeira vez que viveram desta forma. Deixa-me corroborar a vossa opinião. Eu já vi centenas, para não dizer milhares, mas acho que centenas tenho a certeza. Já vi para aí mais de 500 jogos ao vivo de futebol, e este jogo entra para o meu top em termos de ambiente, de paixão que experienciei. É impossível não ficar eletrizado durante o jogo, e vocês viram que nós ficámos, eu fiquei a certa altura também. É de facto espetacular. Conseguimos perceber um bocadinho da magia do Derby do Minho. Eu disse-vos a meio do jogo, é o nosso Newcastle Sunderland, pela questão regional, por ser do norte, por ser de uma região que vive muito o futebol, até por ser preto e branco um clube e o outro ser vermelho e branco, e por essa paixão muito aguerrida que há entre duas cidades. Portanto, não é um derby de uma cidade, é um derby de uma região. Portanto, faz-me lembrar essa rivalidade Newcastle-Sunderland, para quem está menos familiarizado com a rivalidade cá do Derby Minhoto, e ultimamente, porque tem sido mais veiculada, está mais familiarizado com essa rivalidade do norte da Inglaterra. Mas sem dúvida, entra mesmo para o top. Eu adorei a experiência, quer ir ao Minho, quer a Braga, quer a Guimarães, ver este jogo ao vivo. E acho que os adeptos em Portugal, para desmistificarem, mais do que para desmistificar, para perceberem a paixão que também há noutros clubes, para além dos três grandes. Isto falo para adeptos que só vivenciaram até o dia de hoje ambientes dos três grandes. Acho que é um jogo que claramente vale a pena ir. Às vezes andamos à procura de jogos no estrangeiro, queremos ir a derbys no estrangeiro, queremos ir a Sevilha, sem dúvida, queremos ir a Roma, queremos ir a Birmingham, queremos ir a estes derbys assim muito quentes. Temos aqui um perto, temos aqui um a pouco tempo de distância para quem vive no Porto, em Lisboa. Vale a pena, sem dúvida, experienciar este derby. Portanto, entra para o meu top, não tenho dúvida nenhuma. Eu já vi muitas centenas de jogos ao vivo e este está no meu top. Sim, eu concordo. Acho que nós estávamos num sítio onde havia muita malta do Vitória. Nós estávamos do lado do Vitória, da bancada do Vitória. Estávamos e tínhamos a meio, malta... não é? Tínhamos por baixo e por cima. Sim, estávamos na malta, e a malta também que estava nos camarotes, estava ali onde nós estávamos. Era muita malta do Vitória e, portanto, um bocadinho imbuídos também por isso. Também estávamos desse lado, e acho que o Vitória, até nos casos de aposta, mas aquilo que tem sido a época, era o underdog, não há dúvida nenhuma, e portanto isso também alimentou mais esse lado. Eu estava mais pelo Vitória do que pelo Braga, até por esta questão neste momento de favoritismo, mas também porque tenho amigos próximos que são do Vitória, e sei que isto foi um momento importante para elas. Neste caso até são amigas, e portanto sei que ficaram muito felizes, até porque estive com elas lá. E é um momento absolutamente histórico, e eu arrisco-me a dizer que até com os três grandes muitas vezes não há isto, porque há ali um sentimento de uma superação, de que é uma equipa que, uma competição que o Vitória ganhou, uma Taça de Portugal com o Rio Vitória, não é? Quer dizer, até acho que foi a última final no qual o Vitória participou. Portanto, nesse aspecto, os três grandes estão mais habituados a estar em momentos de decisão, e até o Braga nos últimos anos tem estado mais habituado a estar em momentos de decisão, e portanto também por isso a paixão vitoriana ontem é contagiante, foi inacreditável, é inacreditável, e curiosamente até acho que posso partilhar isso, a nossa experiência pós-jogo no final. Não há muitos clubes em Portugal onde nós a andarmos com a malta desse clube percebemos que não somos muito bem-vindos, e que eu acho isso muito interessante. Eu acho que isso o respeitinho é muito bonito. Eu acho que isso é, claro, depois levado ao extremo e tudo mais, obviamente que não, mas é muito interessante eu estar a passar por um grupo de malta do Vitória, e estavam cá fora a festejar, e eu estar um bocadinho reticente em estar a falar alto e perceber que tenho um sotaque de Lisboa, e portanto sei que vou ser olhado de lado. Portanto, eu acho isso muito... Fomos efetivamente olhados de lado, portanto. E acho isso muito curioso, e é de valorizar. Acho que é importante haver esses clubes. Muitas vezes falamos do bairrismo, como a Zé estava a dizer, do bairrismo italiano, do bairrismo inglês, e falamos muito que em Portugal falta isso, mas depois quando há realmente isso, quase até que se chama Salões e Pacóvis a malta que é dessas cidades e dessas regiões, e que gosta dos clubes das suas regiões. Usamos muitas vezes o exemplo exterior em vez de valorizarmos o nosso. Quando é o nosso, muitas vezes valorizamos e achamos isto é um clube só pequeno.
pá, o Vitória é tudo o contrário. O Vitória e o Braga também vai fazendo esse O caminho. Braga está a crescer muito, sim, sem tem, dúvida. tem feito esse caminho, mas nós curiosamente aqui estávamos lá do Vitória, não privei com a malta do Braga, à exceção de uma pessoa que estava no nosso setor. É verdade. No nosso setor. Portanto, entra para o top de jogos que vi ao vivo. Teve de tudo, teve mudanças de marcador, teve polémicas de arbitragem, teve agressividade, teve provocações, teve bom futebol, teve bons golos, teve ótimo ambiente, teve indefinição até ao fim. Acho que não se pode pedir mais de uma final. Não, entre duas equipas que são rivais históricos, que se odeiam muito, profundamente, dentro e fora do campo. E curiosamente ontem houve também um movimento entre duas claques de Braga, entre movimentos diferentes, que acredito não se adorem no dia a dia, mas contem por uma questão de crítica à Liga. Já agora também não, acho que não tem. A Liga convidou-nos, mas nós também somos críticos da Liga, de muitas coisas que a Liga faz. E acho que é importante referir que houve malta de duas claques, uma de cada clube, que ficaram de fora do estádio por protesto. Sim, que estiveram unidas. parênteses, só para termos uma noção da dimensão da coisa e do protesto. Isto até é Superliga. Estamos a falar de uma questão governamental mesmo, é verdade, a nível é verdade, legislativo. Tens razão. Portanto, ainda é mais grave, é maior o problema. É maior. Ou seja, para mim, A luta é estamos maior, a neste caso. falar de uma final que eu não me lembro de acontecer, um Braga Nunca Vitória. aconteceu, é inédito. É inédito, Sim, não? nunca aconteceu. É. Ok. E portanto, foi uma oportunidade absolutamente histórica para estas pessoas presenciarem isso. E os valores falaram mais alto. Nesse aspecto, eu tenho que dar a mão à palmatória, tenho que tirar o chapéu, porque as causas desta malta que anda aí na luta pela autonomia dos grupos e pela independência das pessoas e para as pessoas não serem tratadas como números, não é? Porque as pessoas têm a sua liberdade individual enquanto cidadãos portugueses. Portanto, fica a nota também para isso, para esse registro fora do campo e dessa. Muitas vezes fala-se das claques só como destabilizadoras e como problemáticas, e aqui está um movimento que é um movimento político, não deixa de ser uma posição política, uma tomada política destas pessoas, de dois clubes rivais, de claques rivais, que provavelmente já tiveram confusões uns com os outros e que se uniram fora do estádio. Essa foto passou nas redes, portanto fica essa nota e também o meu elogio a essa luta. Acho que é importante. Rita, antes de tomares conta do jogo, deixa-me só dar 3 factos curiosos. Esta para os vimaranenses é para me convidarem à próxima final, porque os 2 títulos do Vitória no século XXI estive presente nos 2. E os 2 de virada por 2-1 para o Vitória. Não deixa de ser engraçado. Estive no Jamor e estive ontem em Leiria. Portanto, vimaranenses já sabem. Vitorianos, neste caso. Vimaranense é a malta da cidade, vitorianos são os adeptos do Vitória. Outra questão. Ontem, em conversa aos 3, quando vinhamos nessa saída com os milhares de adeptos do Vitória, eu chegava a essa conclusão da questão do bairrismo que o Maia falava. Não deixa de ser engraçado que alguns dos clubes mais bairristas, no bom sentido da coisa, em Portugal, vestem de preto e branco, começando de sul para norte, que eu me lembro assim de cabeça, e desculpem-me os restantes, o Farense, a Académica, mas que infelizmente pronto, está numa fase diferente, o Varzim, o Boa Vista, também nessa fase, o Vitória, portanto, lembro-me assim de clubes históricos que têm de facto a dimensões diferentes, e o Vitória tem a maior dimensão nesse aspecto, mas que tem grande presença desse bairrismo bom, do futebol e dessa paixão. Terceiro ponto só que quero notar é que, apesar de não estarem presentes 2 grupos do Vitória que pertencem aos Insane Guys e 2 grupos os 2 grupos principais do Braga, mais conhecidos, o ambiente também do lado do Braga foi muito bom. Eu inclusive gravei e aproximei porque estávamos do lado contrário, mas gostei muito também do ambiente do lado do Braga, um ambiente muito orgânico. Portanto, às vezes até uma parte da bancada estava a cantar uma coisa, a outra parte estava a cantar outra, mas também puxaram ao longo do jogo todo. O jogo é especial, de facto, e portanto foi isso que nós vivenciámos. Exatamente. E foi mesmo diferente para quem nunca tinha estado, obviamente para as pessoas do Braga e do Vitória é mais natural isso acontecer, mas esse destaque em relação aos adeptos do Braga também é bastante importante, porque fizeram-se muito ouvir também, apesar de me parecerem em menor número, até pela disposição das bancadas, mas nós entramos mesmo em cima do apito inicial, mas já vi vídeos que a Liga pôs do aquecimento e o ambiente no estádio estava já ao rubro, faltava para aí 1 hora para o jogo começar, portanto foi um jogo muito bom e, como dizia o Maia, foi uma final que teve tudo. Para além deste ambiente espetacular fora de campo, que eu acho que em termos de logística, e mais uma vez
Acho que a Liga, e neste caso também as forças de autoridade, a PSP e tudo mais, têm um papel importante nestes eventos, e acho que não tenho registro, ou não li nada que tivesse acontecido alguma coisa de grave entre os dois clubes, e havia algum medo de como é que as coisas se iriam a organizar em território alheio. Mas foi tudo muito tranquilo por aquilo que nós experienciámos e também por aquilo que saiu cá para fora. Acredito que tenha havido aqui e ali algum tipo de encontro entre adeptos, mas nada de maior. Em relação àquilo que aconteceu dentro de campo, em relação ao jogo, começámos a ver um Braga muito parecido àquele Braga que enfrentou o Benfica na meia-final, seja pelas opções do 11. Carlos Vicente só mudou o Lelo pelo Vítor Gomes para esta final, mas também pela atitude do Braga em campo, uma primeira parte em que o Braga está muito dentro do jogo e muito por cima. Nós comentávamos os três que dificilmente o Vitória iria conseguir dar a volta a esta final, pela forma como o Braga parecia que entrava por todos os lados na área do Vitória, e depois um Vitória muito maduro para esta segunda parte. Queria-vos ouvir, obviamente, sobre aquilo que acharam do jogo, e sobre esta ideia que o Braga tem tido de que é um clube claramente em crescimento e que está a ser bem trabalhado por Carlos Vicente, e já vamos aí aos meia-culpas que tenham que ser necessários. Não está cá o guarda para fazer, mas é verdade que Carlos Vicente está a fazer um trabalho bom no Braga e vê-se de treinador na equipa, mas parece-me uma equipa que ainda não consegue, tirando o jogo no Dragão, foi um jogo de grande consistência da equipa do Braga, nestes jogos grandes não está a conseguir manter essa consistência nesses 90 minutos. Aconteceu no jogo com o Benfica para o campeonato em casa, aconteceu na meia-final contra o Benfica, apesar de ter vencido. O jogo com o Sporting também é um melhor jogo que o Braga, mas obviamente queria-vos ouvir e se concordam com isto ou não. Sim, eu acho, apesar de tudo, acho que eu não vi o jogo em direto contra o Benfica, mas já vi um resumo bastante alargado. Acho que apesar de tudo o Braga talvez não faça os 90 minutos ideais, mas é um justo vencedor, e acho que ou seja, acho que apesar de tudo esse jogo é um bocadinho exceção. Concordo com o que disseste. Agora, sobre a final em si, sobre o Braga, a primeira parte do Braga, e disseste isso e corroboro. Acho que o Braga na primeira parte principalmente estava muito fácil para o Braga chegar à área do Vitória, uma capacidade técnica acima da média dos médios. Acho que o Vitória exagerou um bocadinho ao tentar jogar demasiado por dentro, e o Braga 7, 8 jogadores a fecharem o meio campo, jogadores com experiência. O que é curioso, eu acho que o Braga até podia ter ido para o intervalo a ganhar por mais do que um. Depois o Vitória melhorou um bocadinho no final, nos últimos 10 minutos, mas o Braga sai para o intervalo a mostrar para aquilo que vinha, porque é uma equipa melhores jogadores, aparentemente tem melhor plantel. Acho que isso é bastante óbvio, tem mais opções. A verdade é que o que me surpreendeu, e é por isso que isto também é uma final, é por isso que isto é uma final num derby, e que também se nota um mau treinador do Luís Pinto. Mexeu relativamente cedo e mexeu bem, na minha opinião, e até arriscado, diria, porque tira aquele que para mim é o jogador que tecnicamente é mais evoluído nesta equipa, o Arcanjo. É curioso, e acho que o Azevedo vai falar sobre isso, sobre o aspecto mental do jogo, porque eu acho que o Vitória, as duas partes não são necessariamente distintas, não é? Porque eu acho que o Braga também esteve bem na segunda parte, mas o Vitória esteve muito melhor, e esteve muito melhor naquele aspecto do jogo que não é mensurável. Esteve melhor no aspecto da agressividade, no aspecto físico, no aspecto da recuperação, porque o Vitória efetivamente é uma equipa que tem limitações. Tem limitações técnicas, tem limitações de qualidade individual nos seus jogadores. Tem bons jogadores, mas está longe do Benfica, está longe do Sporting, está longe do Porto, está longe do Braga. É uma equipa que se calhar até está longe do Gil Vicente, se calhar até está longe do Moreirense. Se calhar já é um reach um bocadinho grande, mas eu acho que, por exemplo, é uma equipa que ao nível de opções individuais não é melhor que o Gil Vicente. E também está a competir com o Moreirense. Acho que ao nível de opções individuais não é necessariamente melhor que o Estoril. E portanto é um daqueles derbys do Minho, onde a diferença entre plantéis é muito grande, é capaz de ser a maior nos últimos largos anos. E portanto é ainda mais de valorizar esta vitória, e ainda mais de valorizar a segunda parte do Braga, do Vitória, porque o Braga, mas ao mesmo tempo também queria dizer que o Braga acho que sofre um bocadinho na segunda parte, mas o Braga também tem oportunidades, e o Braga com relativa facilidade chegava ao último terço, e o Braga teve muitas oportunidades. Há uma grande exibição do Charles já agora, é sem dúvida alguma o melhor em campo
até não só pelo que salva no último minuto, mas pelo que salvou durante o jogo. Para o Vitória ter a oportunidade de empatar e de virar o jogo, o Charles impediu 2, 3, 4 bolas muito importantes do Braga. E portanto, o Braga sai derrotado e acho que sai em baixo, porque é uma derrota de virada contra o seu maior rival. Mas apesar de tudo, eu até acho que o Braga, naquilo que é o cômputo geral nos 90 minutos, o Braga fez por ganhar o jogo. A verdade é que nas finais é preciso, contam-se mais as bolas, nas finais e nos outros jogos todos, mas aqui conta mais, que é, as bolas que entram são mais importantes, não é? E aqui, neste aspecto, não há nada a dizer. Acho que o Vitória também é um justo vencedor. Portanto, fica a nota. Uhum. A questão aqui em relação ao Braga, e concordando contigo, acho que o Braga consegue fazer um jogo, mesmo na segunda parte, não, ou seja, tem várias oportunidades. O que eu sinto em relação ao Braga é que quando começa a recuar a equipa, recua mesmo muito. É mesmo. O Pedro acho que vai falar daqui a nada, isto porque o ouvimos durante o jogo, portanto eu sei o que é que ele vai dizer e já o deixo para a forma como o Braga depois consegue pegar na bola, congelar o jogo e tudo mais. Acho que é verdade. Quando sentiu o Vitória a subir um bocado de rendimento. Mas dá-me a impressão, quando o Braga entra em processo defensivo, encosta-se todo muito atrás e fica muito a defender e a resistir. Aconteceu isso muito nos 2 jogos com o Benfica e ontem com o Vitória durante 15, 20 minutos também. Uma equipa melhor com bola do que sem bola, sem dúvida. Não há uma equipa Sem talhada dúvida para estar alguma. atrás. Sem dúvida alguma. Sem dúvida. Pedro. Sim, olha, concordando com vocês, rapidamente dizer que na primeira parte nota-se claramente essa superioridade individual e, portanto, por consequência coletiva do Braga. O Braga é muito mais equipa e é um clube no outro estádio, portanto tem mais e melhores jogadores. O Braga vai buscar jogadores à Bundesliga. É disto que estamos a falar. O Grealish foi titular muitos anos e tem muitos jogos de Bundesliga. O Salazar, na altura em que o Braga vai buscar, o Schalke, creio que estava na Bundesliga 2, mas é o Schalke. Portanto, são outros níveis. E, sim, internacionais sub-21 da Alemanha, da Holanda, quer dizer, estamos a falar de outro nível. É Está isso. jogando contra o Barcelona, quer dizer, não... E portanto, obviamente que temos de ter isso como início de conversa. Portanto, há essa diferença e isso é assumido. E o Braga explanou essa diferença em campo. E já agora. Porque pontualmente na Liga as coisas não estão bem, mas de facto eu considero que há que dar tempo, o Braga tem que dar tempo, e quando digo tempo, digo épocas, a Carlos Vicente. Eu sei que isto é muito raro acontecer com António Salvador e é muito complicado para a postura muito expansiva e emocional do António Salvador, mas eu gosto mesmo de ver esta equipa do Braga jogar e acho que há aqui potencial de crescimento pela experiência que o Braga tem no seu plantel, que é muito importante na primeira parte para dominar esse meio campo, para fazer este domínio do meio campo que o Maia falava. O Vitória tentava entrar por dentro, mas não conseguia. O João Moutinho faz não sei quantas recuperações de bola por cima e por baixo, a encostar o corpo ao Nelson Oliveira, a ganhar na ratice, no posicionamento, na leitura de jogo. O Grealish muito forte também, o Horta e o Salazar a fecharem linhas de passe. Pá, há de facto muita qualidade na equipa do Braga, muita experiência. Essa experiência vê-se na segunda parte, no melhor momento do Vitória, que é seguir ao 1 igual. E o Braga, o Ornicek cai 1 ou 2 vezes, faz a pausa técnica, mas depois o Braga efetivamente pega na bola, tem ali períodos de 2, 3 minutos em que circula de um lado ao outro, vem atrás, entra, volta atrás outra vez, vai à esquerda, vai à direita e mete o Vitória um bocadinho ao cheiro, mas sem grande objetivo de atacar o último terço. Era mesmo só meter alguma pausa no jogo, congelar ali o jogo, congelar o ímpeto do Vitória, que vinha também das bancadas. Aquilo estava um autêntico caldeirão na altura, e isso nota-se a qualidade do Braga, nota-se a experiência do Braga. Terceiro ponto em relação à qualidade do Braga e essa diferença para o Vitória. E o Maia dizia isso, o Braga quando quer, quando acelera, chega mais rapidamente à baliza adversária. Porquê? Porque lá está, primeiro, tem muito mais jogo interior do que o Vitória. Já vai tendo algum jogo nos corredores que no início da época era uma peça que nós apontávamos. Mas ter um Dorgeles, por exemplo, dá muita largura à esquerda e dá essa projeção no corredor. O próprio Vítor Gomes com liberdade, o Salazar vindo mais para dentro, também o Vítor Gomes acrescenta, ou trocando o Vítor Gomes a vir por dentro e o Salazar a abrir na direita. Portanto, o Braga já consegue ter esse misto entre o jogo interior, que é muito forte, sem dúvida, melhor aspecto da equipa, e depois poder ter projeção. Mas a diferença da qualidade técnica vê-se aonde? É aqui. É que o Braga acelera e joga de primeira. E o Moutinho saca um passo primeiro, o Horta entre linhas faz uma recepção, vira ao jogo, o Salazar joga no apoio do Vítor Gomes de primeira, ou seja, é tudo feito simples. O Paulo Vítor também é muito bom tecnicamente, e portanto o Braga tem mais facilidade em sair assim, de forma simples, de forma rápida, de forma a desbaratinar o adversário. O Vitória, as coisas demoram mais. Há uma virada de jogo na segunda parte em que o passe é mal feito, é feito para entre
entre o movimento do lateral e do extremo, a bola vem para fora. Ou seja, há mais erros neste sentido porque há menos qualidade técnica e isso nota-se. Depois, há o elemento mental e a segunda parte do Vitória vem neste aspecto, porque o Vitória entra muito bem na segunda parte. O Vítor Pinto, que para isso. Luís Pinto. O Luís Pinto mexe muito bem na equipa e mexe cedo. O jogo estava claramente a pedir o Omar Camará, que é um belíssimo jogador, formado no PSG, também aqui bom dado para o Vitória, porque também tem conseguido ir buscar esta malta. O Omar Camará entra muito bem no jogo, mas mais do que o Omar Camará individualmente foi a forma como a equipa, a partir dessa substituição e do momento que vinha da bancada também, consegue ir para cima do Braga, consegue encostar um bocadinho o Braga às cordas, ganha ali cantos sucessivos, portanto ficou ali uns minutos a cercar a área do Braga e isso foi o suficiente para dar aquela motivação, aquele elemento extra. E isso é muito engraçado, porque tu percebes que é uma equipa claramente inferior, individual e coletivamente, que vinha de uma primeira parte muito má, ou seja, o início até é impetuoso do Vitória, mas o Braga, lá está, tomou conta do jogo, e veres como a equipa parece uma equipa diferente. Nós comentávamos isso na meio da segunda parte, assim, pá, caramba, o elemento mental é mesmo importante. Nós, muitas vezes, comentadores, analistas... mais sábias que disseste a noite toda. E é uma frase tão simples, não é? Nós, muitas Nunca vezes, ouvi analistas e comentadores, perdemos demasiado tempo a olhar ao aspecto tático. E muitas das vezes, aquele bom passe e aquela boa recepção saem porque o jogador está bem mentalmente naquele momento e porque a equipa está em crescendo. E o contrário não acontece quando a equipa está mal e quando o jogador também quebra. Portanto, acima de tudo, foi a coragem do Luís Pinto na segunda parte e o elemento mental, esse crescendo motivacional do Vitória. Deixa-me só dar uma nota, que acho que pensei sobre isso ontem, tenho pensado um bocadinho sobre isso, tenho acompanhado muito o Braga este ano, tenho visto muitos jogos do Braga este ano, e é engraçado porque na comparação entre... É claro que o plantel do Braga é melhor que o do Vitória, mas eu acho que o plantel do Braga é mais previsível. O banco do Braga, os jogadores que estão no banco do Braga é mais previsível e tem um perfil mais parecido com os jogadores que já jogam. E isso tem um impacto. Quando entra o Camará e entra o Ndoi, são jogadores muito diferentes daquilo que estava. Sim. São armas muito diferentes. Sejam melhores ou piores, se calhar até não tinham lugar no Braga este ano. Mas a verdade é que quando entra um Fran Navarro para o lugar do... para o 11, imaginem que sai o Paulo Vitor e entra o Fran Navarro. São jogadores relativamente parecidos, não há um elemento diferenciador vindo do banco que às vezes é fundamental. Em finais então é fundamental, basta ver o Ndoi nesta Final Four, que são jogadores que provavelmente durante uma época completa vão ser muitas vezes criticados, falta de técnica, mas depois quando chega a estes momentos é preciso haver aqui é preciso haver aqui um estímulo diferente. Dá um abanão no jogo, não é? O Vitória teve. E o Braga não tem esses jogadores. O Braga não tem os jogadores vindos do banco. O Gabriel Martínez podia ser esse jogador, mas o Braga não tem. Já deixou de ter Rafas, deixou de ter. Ou já não tem o Roger, já não tem o Bruma. Não tem esses jogadores. Tanto é que o Zalazar joga à direita, não é? O Zalazar é um jogador que. Sim. E bem, é um grande trabalho do Vicens nesse aspecto. Talvez, do ponto de vista individual, a maior diferença do Vicens e do Zalazar desde que chegou aqui é jogar naquela posição, né, com a preponderância que tem. Mas a verdade é que o Braga, quando necessita de lançar um elemento diferenciador, um desbloqueador, um desequilibrador, o Braga não tem no banco. E isso tem impacto nestes jogos. Às vezes é preciso haver um Camará que consegue transportar a bola durante 50 metros, nem que seja para ganhar um canto. Que é o caso do golo, não é? É o lance do golo. Ou ter um Ndoi ao segundo posto a marcar golos e a superiorizar-se aos defesas. O Braga não tem esse perfil de jogador. Sim, o Vitória construiu o plantel desta forma, é verdade. O Braga tem um ótimo plantel, eu acho que sim. Mas a verdade é que neste tipo de jogos... É homogéneo, o plantel é homogéneo, está bem construído, de facto. E se calhar pedia-se um bocadinho de heterogeneidade neste aspecto, de perfis, ao nível de perfis. Claro que na maior parte das vezes o Braga não vai precisar de um El Ouazzani. É verdade, não vai. Mas se calhar ontem era preciso. Se calhar era preciso um jogador ontem daquele perfil, quando estão a carregar nos últimos minutos, nos últimos 20 e tal minutos de descontos, pareceram pelo menos. Faltou esse perfil. Faltou dos jogadores que entraram no Braga, se tu reparares, o único que tu consegues, ou seja, eu concordo contigo. Portanto, o Vitória quando troca Arcanjo por Camará, troca a bola no pé por bola no espaço. Quando troca Nelson Oliveira por Ndoi. Quando troca Nelson Oliveira por Ndoi, troca um avançado que está sempre fora da área com um avançado que ganha a presença na área que ganha. O único jogador do Braga que eu sinto que ontem entrou, não é que ele tenha feito a diferença, mas que tem um perfil diferente para o jogador que saiu, é Gorbi Grilic. Sim, é a única diferença, que o Gorbi é um médio, ou seja, o Grilic é uma presença mais física, um jogador mais pausado. O Gorbi é um jogador mais de rajo, mas é a única diferença, mas é no meio campo, nem sequer é no último terço. E o Braga,
o Braga para a época, se calhar é uma decisão correta estratégica não ter extremos puros, porque não faz muito sentido para o estilo de jogo O do único é o Braga, Martínez, não é? O Gabriel Martínez é o único que joga pouco. Sim, que Sim, joga não, pouco. Exato. E que parece-me que neste sistema, eu acho que ele o ano passado até faz uma época jeitosa, mas claramente é um jogador. Jeitosa. Sim, acho que não. Pronto, não. Mas o Braga, e eu percebo que do ponto de vista de gestão, se pensarmos bem, faz sentido para a construção de um plantel. Quer dizer, não vais contratar um extremo puro e duro para jogar uma final, não é? Mas a verdade é que falta um bocadinho este rasgo que o Braga depois do Bruma perdeu. A verdade é esta, do Bruma e do Roger. E do Roger, sim. O Roger, sim. Perde. E o Braga não vai contratar ninguém. Diria que agora em janeiro também não sei se fará sentido contratar. Vamos ver. Para esta final já não faz, porque já perderam. Portanto, acho que faltou isso também. Que por mais qualidade que o plantel tenha, parece um plantel um bocadinho mais previsível. Quando o Vicens vai ao banco, nós sabemos o que esperar. Isso tem coisas boas, tem coisas más. Numa final, eu acho que tem mais coisas más do que coisas boas. Sim, eu concordo em relação a essa análise do plantel do Braga. Acho que também vale a pena fazer, obviamente, uma referência ao trabalho que o Luís Pinto está a conseguir fazer no Vitória. É um jogador. Já foi. É um treinador que sentenciámos a sua vida curta no Vitória logo ao início. Também não devido à falta de qualidade dele como treinador, mas ao perfil também do Vitória nos últimos anos, com a rodagem de treinadores e com a pressão que sabemos que há num clube como a Vitória. E a verdade é que o Pedro já disse que ele ontem mexe muito cedo e com coragem, e as coisas correm muito bem, porque ele mexe aos 54 e o penalti surge aos 56, e portanto logo aí o Vitória foi perfeito. Calhou bem. E depois a entrada do Ndói, acho que estava escrito, pelo menos na minha história, porque eu tinha dito na primeira parte que achava que o Ndói teria que entrar, porque esta questão psicológica que o Pedro estava a falar, eu acredito muito nisso. E às vezes custa muito treinadores que sentam jogadores que estão em boa forma, e isso acontece em vários clubes, ou que fazem um grande jogo anterior e depois voltam para o banco. Não me faz sentido nenhum, porque é mesmo muito o momento, não é? E o Ndói vinha se calhar do melhor jogo da carreira dele frente ao Sporting, e depois seria muito estranho não participar nesta final, e acaba por entrar e 5 minutos depois faz um golo que é avançado, uma bela desmarcação na área, canto muito bem batido e depois um cabeceamento perfeito. E portanto, ontem dizia que Leiria deve ser uma cidade muito especial para o Luís Pinto, porque é lá que ele consegue subir o tom dela o ano passado, e é lá que ganha também a Taça da Liga. Mas é um treinador que está a conseguir, entre os pingos da chuva, no sentido de conseguir passar um bocadinho despercebido a esta barulheira que há um bocadinho no futebol português, fazer uma época que, não sendo brilhante para o Vitória a nível de campeonato, porque não está a ser, esta taça já brilhanta e muito a época do Vitória. É uma grande época ficar em quinto, eu acho que o Vitória vai lá. Pois, agora falta perceber o que é que consegue tirar da Liga. É uma grande época, não é? para aquilo que foi o desinvestimento no plantel. Sim, é porque o plantel com o Vitória está arrasado. Ganhar uma competição e ficar em quinto depois do que se passou no mercado de verão. Pá. O Luís Pinto E é o neste plantel mais momento limitado dos luta últimos pelo largos quinto anos lugar do com o Vitória. Braga, precisamente. É isso, luta pelo quinto lugar, ou seja, é uma equipa. Eu acho que o Braga acabará por ser quarto e acho que o Vitória vai voltar pelo quinto lugar com o Gil e com essa malta. Só uma nota que eu também queria dar, Rita, desculpa. Sim. É a segunda parte, ou melhor, a parte que ele jogou do Samu. Sim. Fundamental. Um jogador que tem tido alguns altos e baixos esta época, ainda agora contra o Sporting no jogo para o campeonato teve dificuldades e foi um dos responsáveis diretos do golos do Sporting na primeira parte. No Dragão, por exemplo, faz um grande jogo para a Taça da Liga, portanto é isso, tem tido esses momentos. Altos e baixos, e ontem entra ao intervalo, portanto é um jogador que até eu acho que já perdeu a titularidade indiscutível que tinha, é o capitão da equipa já agora, e faz uma segunda parte de capitão do Vitória contra o Braga. Gol e assistência. Sim, e não só, depois esteve forte fisicamente, a impor-se fisicamente, muito bem com bola. Entrou bem no meio campo, faltava o Samu na primeira parte do meio campo do Vitória. Faltava, Sim. mas se calhar foi mais importante para a segunda. Certo? Como o jogo não estava resolvido ao intervalo, acho que o Vitória também teve essa, porque se o jogo tivesse 2 ou 3-0 ao intervalo, a coisa seria mais difícil. E acho que o Luís Pinto, claro que isto também, obviamente que há o elemento de sorte, não é? Mas a sorte procura-se e o Luís Pinto procurou. A sorte procura-se, eu não vou cometer nenhuma inconfidência, eu disse-vos isto para aí aos 50, ou seja, quando a segunda parte começou e lá está, e o Braga não entra nada mal na segunda parte. E eu disse-vos isto, eu assim, mas o Luís Pinto está à espera do 2-0 para mexer na equipa.
e não esperou pelo 2-0. Portanto, percebeu logo isto e mexeu logo aos 54. Portanto, mais uma vez, sim, tem sorte porque 2 minutos ou 3 minutos depois há o penalti. Pá, mas o homem antecipou-se, o homem mexeu, não esperou pelo 2-0, não esperou pelo Braga pegar na segunda parte como tinha feito na primeira. E eu comentava isso na bancada, eu assim, pá, porque eu olhava assim, pá, o Luís Pinto não mexeu em intervalo, para mim devia ter mexido, mas isso para mim estou na bancada, o Luís Pinto é que está ali. E o Luís Pinto de facto corrige muito rapidamente aquilo e eu gosto disso, gosto de treinadores com coragem. O Luís Pinto parece-me ser esse o caso. Só para dar aqui contexto, nós sim no início da época antevemos esse despedimento do Luís Pinto, porque também conhecemos a cultura do Vitória, sabemos como é que funciona aquele clube. Não há paciência no Vitória, por muito que Como não há no que Braga. toda a gente, como não há no Braga, no Vitória ainda menos, porque é um elemento, é um clube mais explosivo, mas há que dar contexto e nós sempre pudemos. E o Luís Pinto também me parece teimosinho. Explosivo. Também me parece Mas explosivo. também se coluna bem com o clube onde está. Sim. Aquilo, acho que joga bem. Isto para dizer o quê? E nós temos que ser factuais. E o Vitória, de facto, vamos olhar os plantéis dos últimos, não é dos últimos 2-3 anos, é dos últimos largos anos, em termos de qualidade individual, pelo menos já estabelecida no futebol. Não estou a falar de jovens talentos, é o plantel mais limitado. E portanto, acabando em quinto, como nós dizíamos, com uma taça da Liga no bolso, acho que é uma grande época se isto acontecer. Só para terminar aqui a final, acho que temos que falar da grande exibição. Já falámos um pouco, mas do Charles, gostava que o guarda estivesse aqui. Primeiro, 2 pontos, que é João Mendes pode agradecer tudo o que ele quiser, a estadia dele em Guimarães. Pode dar o prémio da Taça da Liga, que devem ser 100 euros e um torresmo, mas tem que dar É um Charles. disparate o que o João Mendes faz. É um disparate. Nós tínhamos pessoal do camarote muito exaltado a dizer que não é penalti, mas depois viram era as imagens impossível não ser Sim, penalti. mas o final é apoteótico. O penalti falhado é inacreditável. Mas antes do penalti ser assinalado, os momentos que nós estávamos ali a ver, nós tranquilamente, não é? Nada nervosos, e a malta em polvorosa à nossa volta, a malta do Vitória, a verem que era penalti e a dizerem que não é penalti. É engraçado isto. Sim. Só uma nota, eu acho que apesar de tudo, o penalti do 1-1 é um bocadinho discutível. É um bocado estranho aquele penalti. Um igual, eu concordo contigo. Sim, um bocado estranho. Eu só vi uma repetição, eu não vi o que é que, ou seja, eu só vi a repetição que nós vimos no telefone e aí não se vê nada, não sei no VAR o que é que eles estavam a mostrar ao Hélder Malheiro, que apesar de tudo acho que faz uma boa arbitragem em termos de conseguir controlar o jogo, porque aquele é um jogo que rapidamente descamba. E sem andar a disparar amarelos ao acaso. Também gostei disso no Hélder Malheiro. O Hélder Malheiro conversou com os jogadores. Comunicou bem, também acho. Sim. Deixa-me só dizer sobre o lance do penalti do 1 igual. É daqueles lances, eu comentava isto com vocês no carro a vir para baixo. É daqueles lances em que o VAR não tem que intervir, na minha opinião. Porque não é um lance claro e evidente. O penalti do 1 igual não é um lance claro e evidente. O VAR não tem que intervir nestes lances. Eu estou farto da intervenção do VAR nestes lances. Porque vão a Rita dizia bem, nós vimos a repetição, caramba, nós vimos a repetição da perspectiva do fiscal de linha, do árbitro assistente, portanto que tem campo aberto para o lance. E ninguém percebe ali. Eu inicialmente na bancada até pensei que era mão do Nelson Oliveira, porque o braço do Nelson Oliveira está junto ao braço do jogador do Braga, que eu não me lembro quem é que era o jogador que estava no lance. E portanto, se é tão minucioso, se é tão à lupa, não é para ser revisto o lance. O VAR deixa o jogo correr. Só que eu acho que as mãos, especialmente os lances de mão nas áreas, estão cada vez mais a ser sempre... o VAR chama sempre por esses lances. Mesmo quando o árbitro, mesmo neste tipo de lance em que a mão não é assim tão evidente. A bola toca na mão, sem dúvida, mas o lance em relação a pessoal sem mãos é ou com mãos, eu queria falar do Charles. Sim. Tem braços ou não tem braços? Guarda. Pois tem. Guarda, tens de comentar na caixa do YouTube. Desculpa. Apesar de tudo, no primeiro gol não parecia que não tinha, mas e naquele lance em que o Strata salva? Sim. Tem braço a mais nesse caso. Mas na segunda parte apareceu com braços. Para quem não está a par, o guarda defende que o Charles é um guarda-redes sem braços. O guarda defende que ele é o perfume do Jean-Paul Gaultier. Acho que é assim que se diz. Acho que é assim que se diz. Não sei porque é que o guarda se quer embicou com o Charles. Gordices. Exato. Com o suplente do Vitória. Lixou alguma vez numa aposta, algum dia ele ficou com essa. Estilo Ian Castro e Luís Pinto, resingão. E pronto. Última nota desta final é que é sempre um prazer, um deleite ver João Moutinho a jogar ao vivo. É isso e Pedro Azevedo em camarotes. Há duas mãos coisas, dadas. É uma classe, é uma existência. Não é, Rita? Não concordas? Poucas vezes camarotes. Mas também o Moutinho neste momento frequenta poucas finais, é a vida. Pois também é verdade. Portanto, bate certo. Cada um sempre que o Moutinho está numa final, o Azevedo está no camarote. Portanto, tenho a dizer,
É uma existência, e eu que sou um tipo mais tímido, a verdade é esta, eu fico mesmo impressionado com o meu amigo. É impressionante. E fico por aqui. Pronto, Rita. Vamos lá falar mal do Rui Borges, vá. É um PR. Vamos não, do Rui Eu Borges. recebi mensagens na semana passada a dizer assim: como a Rita não esteve presente, vocês não rasgaram tanto o Rui Borges. Foi mesmo. Eu Isso também é uma recebi. mentira. Eu É uma também mentira. recebi. Rita, que tem feito muitas perguntas a Eu Rui falo Borges. com o senhor, ele sorri para mim, eu sorrio para ele. Mas é aquele sorriso amarelo. Não, Não? é Sentes que não? sincero. Ok. Sentes que há uma muito boa relação entre ti. Gosto muito dele, acho muito fofo. Agora, Fofo. vamos passar pelo Sporting e pelo Benfica, mas muito rapidamente. Uhum. O Sporting primeiro, O Benfica perdeu o habitual, né? É o normal. Sim. Não foi à final. Mais Não, uma. e o Benfica já vamos falar a seguir um bocadinho na antecipação para o Clássico, que é quarta-feira, e acho que vale a pena porque os nossos ouvintes fiéis ouvem à segunda-feira e portanto Logo. merecem já uma antevisão. Quem já ouvir depois do Clássico, chegassem mais cedo. Chegassem. Em relação ao Sporting, Vitória Sporting, rapidamente, o Sporting vai jogar com o Casa Pia no próximo fim de semana, portanto descansa agora este fim de semana. Meio da semana não tem jogo porque o jogo com o AVS foi adiado e portanto joga só com o Casa Pia no fim de semana que vem. Para já, rápidas notas sobre o jogo do Sporting em Leiria e sobre esta onda de limitações que o Rui Borges tem. As lesões desculpam tudo aquilo que o Sporting não está a jogar nesta altura? Caros colegas. Não sei, Azevedo, queres falar sobre isso? Falas tu primeiro desta vez? Pode ser. Ok. Não desculpam, Rita, mas ajudam muito. São lesões muito importantes. Eu olho para o plantel do Porto e para o do Benfica e se estivessem com o número e com a importância dos jogadores lesionados que o Sporting tem, eu não perspectivava coisas boas para um e para o outro. E portanto, isso para mim fica ponto assente. Não desculpa, mas Deixa-me te interromper só para dizer uma coisa. Acho que o Mourinho não concorda contigo, porque o Mourinho na outra conferência começou a listar até as lesões dos juvenis. O Mourinho foi é isso quase que eu ia buscar. dizer. Mas quer dizer, o Mourinho faz isso, é habilidoso, nós sabemos. Mas não se compara à importância dos, em termos de titulares e de papel no jogo, da importância dos ausentes, não só de lesões, mas de cano do Sporting, com os do Benfica. Peço desculpa ao José Mourinho, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mourinho, eu sei que Mourinho... Já dizia Nelson Veríssimo. Professor Nelson Veríssimo. E Ora portanto, não é comparável. Dizendo isto, volto a dizer, acho que é muito importante, não desculpa tudo, porque isto foi um ponto que floreámos a semana passada, mas que eu acho que é um tópico importante para percebermos esta equipa do Sporting e o porquê de quebrar muitas vezes não, em algumas vezes. O Sporting não quebrou muitas vezes, perdeu pontos em alguns jogos e curiosamente o Sporting perde muitos pontos, e neste caso uma eliminatória, nos minutos finais. E para mim, vou voltar à comparação das duas equipas, do primeiro e do segundo classificado, e pegando nesta meia final da Taça da Liga, que é a equipa do Sporting, tão forte no momento com bola, em organização ofensiva, que é uma equipa que varia o jogo, que arranja por dentro, por fora, bola nas costas, jogo interior, jogo entre linhas, remate fora da área, bola parada. O Sporting tem de facto muitas valências no jogo ofensivo, em termos de organização ofensiva, também consegue lançar bem a transição. Mas é de facto uma equipa que também não me parece talhada para estar no momento em bloco baixo, no momento de organização defensiva. É uma equipa que em transição defensiva, quando tem os jogadores todos, porque consegue até pressionar alto. O Suárez é um cão de caça na frente, Yul manda controlar muito bem as operações no meio campo. Quando é preciso recorrer à falta, recorrem e impedem as transições. Mas quando é preciso estar em bloco baixo e quando é preciso, a expressão que eu uso muito, que é amarrar o jogo, o Sporting, ao contrário do Porto, não o consegue fazer. O Benfica também não consegue. Já agora indo aqui aos três, o Futebol Clube do Porto consegue muito bem gerir esses momentos do jogo. Parece uma equipa, estranhamente, porque é uma equipa nova no sentido de ter um novo treinador e de ter um novo projeto, digamos assim, mas parece uma equipa mais madura nessa gestão dos momentos do jogo do que a equipa do Sporting. E portanto, sim, as lesões são muito importantes, consigo perceber o que o Rui Borges diz. 2, não justifica tudo, porque há aqui dedo de treinador em termos de treino e em termos de gestão emocional da equipa, e também erros individuais da equipa nestes momentos de aperto nos minutos finais. E portanto o Sporting não conseguindo amarrar os jogos, foi assim em Barcelos, foi assim agora, já tinha sido assim contra o Braga, por exemplo, para o campeonato. Não, parece-me que falta este plus de maturidade à equipa do Sporting e de gestão emocional dos jogos. Eu acho que também falta mãozinha treinador.
Já agora. E nisso falta-me um treinador, claro. Nessa Eu gestão. acho que, ou seja, a verdade é esta. Há duas coisas. Primeiro, não quero ser das teorias da conspiração, mas o Sporting tem que perceber o que é que se passa com o seu departamento médico. O que é que se passa? E com o seu departamento de fisioterapia. O que Até é que, que ao se passa? contrário do que o Sporting veicula, há muita lesão muscular. Pronto, essa é outra, mas isso deixa Rita. Agora, a verdade é que o Sporting, as lesões fazem parte, o Sporting tem muitas lesões, também tem ausências, mas alguma coisa tem que ser feita. As marés de azar do Sporting são históricas, nesse aspecto, no aspecto físico. Há muitas lesões há muito tempo. Sim, e demoram muito tempo a regressar os jogadores. Mais do que é comunicado. A recuperação. Pelo menos. Sim, a recuperação portanto, acho que é importante. Ponto 1. Ponto 2. Não é só nestes momentos, mas é principalmente nestes momentos que o treinador tem de ser mais treinador, tem de haver mais trabalho de treinador, tem de haver mais recursos, tem de haver mais adaptação aos contextos. Acho que o Rui Borges é um bom treinador, tem feito um bom trabalho. Não sei se é um treinador superlativo, não sei se é um treinador mais do que aquilo que já mostrou, sinceramente. E acho que para um plantel na máxima força é um excelente treinador, é um treinador vencedor, ganhador. E se calhar mal comparado e criticado, porque acho que essa às vezes também pode ser injusta, mas a verdade é que o Rui Vitória também foi um bom treinador no Benfica. As duas épocas do Rui Vitória, em que o Rui Vitória foi tricampeão e tetracampeão, o Benfica também jogava bem. Não tão bem como este Sporting a maior parte das vezes. Eu acho Mas que o Sporting mas melhor. é uma equipa mais compacta, é mais sólida. É uma equipa mais compacta. Talvez não mais não experiente. não tão espetacular, Não. diria. Não, acho que não. Mas a verdade é que parece-me que quando é preciso haver mais de treinador, o Rui Vitória, o Rui Borges, escuda-se muito. Em questões de lesões. Quando há questões sobre porque é que não ganha jogos grandes, escuda-se muito em vitórias que não são à partida de jogos grandes. Portanto, acho que há pouca responsabilização da parte do Rui Borges. Agora lembrei-me, desculpa lá, o Vitória do Rui Borges também era uma equipa muito acutilante ofensivamente e que entusiasmava. Mas também era uma equipa que muitas vezes nas segundas partes não conseguia amarrar os jogos e controlar os jogos. Sim, Não é um problema do Sporting, na minha opinião. Ou seja, não é exclusivo do Sporting. Sim, eu acho que, por exemplo, a meia final contra o Vitória, eu acho que o Vitória recupera de forma épica, acho que o Sporting fez o suficiente para ganhar o jogo e ter o jogo resolvido cedo. Sim. Mas Pode matar por várias vezes o jogo. Mas questão... uma equipa grande tem que conseguir controlar aquele jogo, com bola e sem bola. Sim, mas a minha questão das lesões no Sporting, podemos falar de equipa grande, mas o Sporting acaba o jogo a jogar com o Rómulo, que ninguém sabe quem era até agora, não é? Tirando as pessoas que seguem efusivamente a formação do Sporting, e o Mateus Reis a centrais. Isto é uma dificuldade enorme para um treinador. Está certo, mas tem que haver adaptação. Ou seja, quando nós falamos de mãozinha de treinador, certo? Mas às tantas, quando tu já tens que ir buscar o central não titular Mas da quem é que equipa despachou o Santos Justo? Fui eu, não. Está bem. Não, mas Certo. é que é um jogador milionário que está no clube e que é um excelente defesa central. Provavelmente já devia ter sido reintegrado neste aspecto, já devia ter havido uma conversa com o Santos Justo para perceber. Claramente. Eu não sei o que aconteceu entre eles. Obviamente que também acho que o Santos Justo também continua a meter stories provocadores, não é? Portanto, também não me parece que haja ali... Claro que é infantil da parte do Sim. Santos Justo, mas o Santos Justo passou de ser um titular praticamente indiscutível, com muitas Quando lesões, estava mas bem, quando estava bem sim. era titular indiscutível, para não contar e nem sequer estar na B. E de repente, quando é preciso, se calhar, reintegrá-lo, por força das circunstâncias, o futebol é adaptação como a vida. Isso é ponto assente. Depois acaba a meia final a jogar com o Rómulo e com o Mateus Reis. Não é responsabilidade minha. Mas também nesse aspecto do Rui Borges a nível tático, ou seja, quando nós falamos de um treinador, tem muito a ver com a forma como ele treina a equipa, investe na equipa. Os E gols gera o jogador. do Sporting são erros flagrantes do pobre Rómulo, não é? Mas os treinadores é o a este que é. nível, Rita, os treinadores a este nível, claro que podem da questão tática e tudo mais, mas neste momento o futebol está tão O Sporting parecido. podia ter ido, desculpa interromper-te, mas na primeira parte podia estar a ganhar claramente 3-0. Mas não estava. E atenção, Certo, esse momento mas- de criação ofensiva do Sporting é inquestionável, que é um excelente trabalho do Rui Borges e que a equipa joga muito nesse aspecto. Para mim, sem O que questão. eu quero dizer é que as limites, realmente, eu também não gosto muito de ir no barco das lesões como desculpa para tudo. Mas ajuda, realmente mas neste ajuda. jogo contra o Vitória, a defesa estava muito desfalcada e ainda mais depois daquela entrada horrível. Eu acho que isso sobre o Eduardo Quaresma. seria uma justificação se ele fosse treinador do Sporting e o Sporting jogasse na Premier League. Acho que isso é uma... Ok. Olha, quarta-feira joguei contra o Chelsea, sábado vou jogar contra o Arsenal, na semana que vem vou a Manchester. Consigo perceber. Agora, aqui é a vida. É dizer, os clubes grandes não podem ter só coisas boas. Já agora... Volto a pegar no exemplo do Gil, que constroem botou com o plantéis- Sporting. O Gil não é tinha isso. 3 titulares no jogo contra o Sporting. Constroem plantéis milionários.
independentemente, o Benfica gastou bastante mais dinheiro que os outros clubes, mas o Sporting também tem um clube, é uma equipa também cara. O Sporting contratou bem e caro. E de repente, uma meia-final da Taça da Liga, há muitas ausências, mas as ausências têm que ser geridas. Neste nível em que as coisas estão, em que o futebol está muito similar, o diferencial é a gestão de pessoas, é a gestão de homens, é a gestão de atletas. E desculpa, o Rui Borges está por explicar, um bocadinho por explicar a questão de Santo Justo. Há muitas teorias, há muitas formas de olhar para o problema. A verdade é que o Santo Justo provavelmente seria necessário nesta meia-final, e porque foi afastado desde o início da época, que não conta. E portanto o Sporting joga com o Rómulo porque joga com o Rómulo. É a vida, não há mais ninguém. E portanto eu acho que o Sporting não perde porque jogou o Rómulo. Acho que o Sporting perde porque jogou o Rómulo. Eu não acho. Acho que isso não é assim tão aceitável. Acho que isso não é. Até porque, deixa-me só dizer uma coitado, eu não coisa. tenho. Então a responsabilidade então é do Rui Borges. O Foi ele que pôs a jogar. O Rómulo, atenção, porque eu tenho. Bem, não estou aqui para fazer defesa do rapaz, mas são erros de posicionamento, de leitura, não são erros de falhar uma recepção ou de falhar um passe integrar a bola ao adversário. Está bem, mas se tivesse lá o outro, se calhar mais perigo, não faria. Ou seja, é um miúdo, coitado, não tem culpa nenhuma. No sentido de. Não estou a atribuir agora a derrota do Sporting ao miúdo. Que eu quero dizer atribuíste um bocadinho, mas pronto. Rita, não é isso. Porque não me interpretem mal. Eu só uma parte. Eu concordo com tudo e eu tenho sido o maior defensor do estilo de jogo do Sporting porque de facto é atraente. E o Sporting pode ir, como tu disseste, a ganhar 3-0 ao intervalo, pode na segunda parte vezes e vezes sem conta. Olha, mais uma grande divisão do Charles na meia-final. Ele nega muitos golos ao Suárez na segunda parte e ao Alisson. E portanto o Sporting pode matar o jogo várias vezes na segunda parte. A questão é que onde é que eu acho que há aqui mão de treinador, neste caso falta de mão de treinador. Ao mesmo tempo que o Sporting é uma equipa super acutilante ofensivamente, é uma equipa que não consegue controlar os jogos sem bola. E os jogos também se controlam sem bola. Os jogos jogam sem bola. O Porto faz isso muito bem. O Sporting não consegue fazer. O Sporting não consegue estar a ganhar 1-0 e toda a gente sentir que o jogo está completamente na mão do Sporting. Isto não está a acontecer com a equipa do Sporting. Certo. E aí, sim, entram as lesões, completamente de acordo. 2, entra depois essa gestão que, se não é tática, é emocional da equipa. E aí é treinador e é jogadores, é equipa. Eu acho que entram as duas de mãos dadas, não é um ou dois. Não é uma sem a outra. Claro, sem a outra. obviamente, também... a única coisa que eu estava a dizer aqui, e aqui fazer o meu papel de moderadora e de vos colocar a pensar também sobre aquilo que dizem. Tem a ver com esta questão. Eu, se tivesse, se calhar hoje não estivesse a moderar, estava aí a dizer o que vocês estão a dizer, mas isto da vida é assim. É que realmente, para chegar ao ponto de jogar um central que nem é titular na B, é preciso estar muita gente lesionada e muita gente fora, neste caso, não é? E portanto há aqui uma situação extraordinária. E daí eu concordo com isto que o Pedro está a dizer. Se calhar então Rui Borges teria que se proteger mais na forma como coloca a equipa a jogar, sabendo das limitações que tinha e na forma como comunica o facto das lesões não serem importantes um dia e depois afinal as lesões já são importantes no outro dia. Sim, deve ter aí depois de perder. Sim, e não pôr o Vaianides a jogar e pôr o Fresneda, não é? Estou a brincar, esta foi só para os leitos. Até porque o Fresneda é melhor. Fez um jogo fantástico, nota-se. Fez um jogo inacreditável. E eu gosto muito de Fresneda. É muito fofo. Eu tenho muito ao facto. Aqui? Sporting? Sim, sim. Está bem, então podes ir. Que eu ia passar para a... Eu acho que ele arranjou agora, foi tipo... Não, eu já tinha preparado, mas pronto. Mas como não sou, o guarda só nos disse há bocado que não conseguia vir, portanto... O mito ao facto é a época do Benfica não está a ser pior que a do Sporting. Mito. Até me engasguei. O Benfica está na Liga dos Campeões a uma miragem de passar ao play-off. Tem menos 3 pontos que o Sporting. O Sporting está a uma... Sim, mas vai jogar com o Juventus e com o Real Madrid. 4, acho eu. Não é 6-9? Acho que é 6-10. O Benfica não tem 6. O Benfica tem 4 pontos para aí, não é? Ou já tem 6? Tem 6. Afinal, mas eu vou confirmar está isso. tudo bem no reino da luz. Não está tudo bem, não está tudo bem no reino do Sporting. Não, acho que é mito. O Benfica está a uma pequena miragem, volto a dizer, a uma miragem de passar ao play-off. Tem que fazer grandes resultados contra equipas complicadas. O Sporting ainda poderá passar no top 8 eventualmente, se as coisas corressem muito bem. E tem o play-off garantido. Muito eventualmente, sim. Pronto, mas tem o play-off garantido, que é a parte mais importante. Continuidade na Champions, check. Título, se o Sporting consegue ganhar no Dragão, fica a 3 pontos do Futebol Clube do Porto. Fica a 4. Fica a 4, mas volta a reabrir a luta. E o Benfica fica a 7. Volta a reabrir coisa. Portanto, luta pelo título, check.
Taça de Portugal. Sporting vai jogar contra o AVS na Taça de Portugal. O Benfica vai jogar contra o Futebol Clube do Porto. A probabilidade de ser eliminada, muito maior. Portanto, meia final. Taça de Portugal, check. Vamos Taça ver, da vamos ver. Liga, estão iguais, perderam os dois na meia-final. A época do Benfica, tendo em conta o investimento, as expectativas, é muito pior que a do Sim, é uma Sporting. supertaça que o Benfica ganhou ao Sporting, já agora. Relembrar essa. É Sim, no verdade. tempo do outro senhor. do Bruno Não, mas, Em títulos está 1-0 para o Benfica. Exato. Está bem. Mesmo que Já percebemos eu a resposta do mantenho, Maia, este mito ao facto. mantenho que se chegarmos ao final da época, o Benfica tiver vencido uma supertaça, o Sporting não tiver vencido troféu nenhum, a temporada do Sporting continua a ser melhor se o Sporting estiver dentro da luta do título até ao final da época. Portanto, o Sporting ganhando 0 títulos, Sim, sim. investindo em jogadores acima de 20 milhões, passar a fase de grupos da Champions, não ganhar nenhum título, é porque é melhor do que uma equipa que ganha um título. Se continuar na luta do título até ao final, sim, o Benfica também está acho. arredado do título em dezembro. Ok. Se tiver uma vitória moral de campeonato, não é? Não, Ganhou Não, o tri- se for uma equipa moral, mas- competitiva. Ganhou o é uma equipa- tricampeonato emocionalmente. Não, Vou-te ajudar, Rita, se for uma peraí, equipa não- competitiva, que é uma coisa que o Benfica este ano não está a ser. Eu vou Certo, ajudar, certo. Rita. Eu E, vou portanto, mito- tudo na competição ganhou uma competição Sporting. Não Eu é vou competitiva, mito- mas ganhou uma competição eu vou Sporting. mito Sim, sim, também. noutra fase, sim, sim. Eu vou mito também, até porque temos que colocar a importância dos títulos de vida, não é? Devia ter ficado o Laje. E Já a, percebi. e a supertaça não deixa de ser Eu acho só entre sempre, aspas a e só para dizer, eu supertaça. acho sempre que a Supertaça é um título da época passada. Pois. Não, Isto- mas já dá para os jogadores desta época. Eu percebo isso. Não, mas, eu sei. Foi só para. para mim também é mito e por várias questões e vou para além dos títulos. Vou fora dos títulos, mesmo que o Sporting ganhasse esta taça, mesmo que o Benfica ganhasse esta Taça da Liga, aí a coisa já seria um bocadinho diferente, até se fosse uma final de confronto direto entre os dois. Mas porque a época do Benfica é muito mais mal organizada. Porque a equipa do Benfica não dá garantias nenhumas a ninguém. A equipa do Benfica é uma oscilação constante de semana após semana. Faz 2 jogos bons, 3 maus. Ganham onde não era obrigado a ganhar, depois perde pontos em casa que arredam o Benfica completamente do título. Portanto, é uma equipa, é um clube na sua estrutura diretiva e técnica que preparou muito mal mais uma vez a época e, portanto, isso tem consequências e temos que criticar isso tem que ser um peso muito grande na avaliação de uma época. E, portanto, eu acho que o Benfica esta época, ganhando títulos, ganharia títulos apesar da preparação da época e do que está a fazer, e do que está a jogar. O Sporting ganhando títulos, ganharia títulos por mérito daquilo que está a fazer e de um projeto que está estabelecido e dos jogadores que tem, de um plantel equilibrado que tem, de jogadores campeões que tem há 5 anos no plantel. O Benfica não tem nada disso. O Sporting tem mais jogadores desde a primeira época do Amorim do que o Benfica tem desde o título do Roger Schmidt. E portanto isto E o tem que Sporting pesar. perdeu o melhor jogador do bicampeonato esta época. Mas por acaso, em termos ofensivos, até está a jogar de forma não, e já ninguém diferente se e lembra melhor. dele. É isso que eu ia dizer, e já ninguém se lembra dele. Mas Eu também acho não. que lembra-se porque há aqui jogos que Pá, podia tá bem, é ganhar. uma Mas e- também, São o Luís, Pedro. mas também o Soares não foi, mas o Soares não foi encontrado na rua. Custou Claro. dinheiro. O Soares e o Anides. Tá bem. Quando te referiste Então, 20 milhões, é um investimento bem referiste aos feito. dois, O não é? Benfica investiu Mas 20 é isso que estamos a milhões no falar. avançado que não joga. Isso tem que ter peso. Isso tem que ter peso na forma como um clube investe, como o outro investe, como a época é preparada de um lado, como a época é preparada do outro. Sim, o Benfica ganhou o título da Supertaça. Não vou relativizar, mas é só a Supertaça. Mas entendam-me que não estou a relativizar a conquista de um título, muito menos num confronto direto. Agora parece-me que deve não haver. O Sporting está sempre mais competitivo na Liga dos Campeões. Vamos ver com quantos pontos cada um acaba. O Sporting ao dia 2 tem o play-off no bolso. O Benfica tem um mindinho de hipótese de ir ao play-off e poderá ir na mesma. Tudo isto que eu estou a dizer, imagina, vou pôr um caso hipotético e depois segue Maia com o teu mito a facto. Imaginem que o Sporting acaba em segundo com os mesmos pontos que tem de distância para o Benfica neste momento, são 3, e não ganha de facto nada. Se o Benfica ganhar a Taça de Portugal, melhor época do Benfica. Mas, está bem. Mas, Eu disse, vou pôr esta questão hipotética, até porque quarta-feira vem um jogo. já Eu é só um acho- bom gancho para irmos para a antevisão, mas Eu eu acho, queria que ver o estamos, Maia. eu acho que estamos a ser prisioneiros do momento, né? Acho que é importante nós avaliamos os contextos e as épocas, mas daqui a 10 anos ninguém se lembra disso. Lembra-se quantos títulos é que se ganhou. Sem dúvida. A malta fala do Brian Ruiz, da época do Brian Ruiz em que o Sporting era muito melhor e só por causa daquele falhança que o Sporting não foi campeão. Sim, mas o Benfica foi campeão. Não, ou seja, o facto do Sporting ou o Benfica ser melhor noutras épocas ou o Porto ser melhor noutras épocas, nós avaliamos pelo número de títulos e como é que foram as coisas. Não é por ser fomos competitivos até ao fim. Pá, o Paulo Bento também foi 4 vezes segundo classificado.
Certo, a questão é que aqui o elemento rasgar a campeonato pauta. não pesa para o lado do Benfica. Pesará para o lado do Pronto, Sporting mais ok, facilmente ou para o lado do mas- Porto. neste Claro. caso. Mas eu só quero perceber uma coisa. Se por acaso se dá um... Se o mundo acaba e o Sporting e o Benfica por acaso vai ganhar Alvalade. Por acaso. Alvalade? Sim, Na por segunda acaso. volta, na segunda Ok, volta. ok. Se é o mesmo número de pontos, o Benfica vai ganhar Alvalade. Certo. Portanto, fica em segundo. É que eu não... Eu acho que o nosso campeonato... o Benfica vai perder pontos, sem dúvida. O Sporting vai perder pontos, eu também acho que o Porto vai perder pontos. Eu só acho que nós estamos a falar é demasiado cedo. Para nós estar... Se calhar até este mito ao facto é demasiado cedo. Mas Peço a desculpa. pergunta foi colocada agora, não é? Isso é mito ou é facto? Só para eu É perceber. mito. Teve aqui a chorar. Eu já Isto é sabia. para nos apertar, é para nos Não, testar. desculpa, é facto, é facto. Ah, É facto, acho que. Ou melhor, é mito, Bem. mas eu acho que a época do Sporting não está a ser assim tão melhor que a do Benfica. Ah, não, isso não está. Mas A é mito, 11, mas também. é a mito 11 para de ti. janeiro é mito. A 11 de janeiro de 2026, o Sporting tem 0 títulos, o Benfica tem 1 título. A 11 de janeiro de 2026, o Sporting tem o Super Sporting, super ofensivo, super goleador, tem mais 3 pontos que o miserável Benfica de José Mourinho. O Sporting foi eliminado na mesma fase por uma equipa mais pequena como o Benfica, na Taça da Liga. Está na mesma competição da Taça de Portugal, com um calendário muito mais fácil, é verdade, é a vida, isso faz parte do sorteio. E na Liga dos Campeões tem feito uma melhor competição. Aí dou. Sim. De resto, a equipa joga melhor, época mais bem preparada, dá certo. Mas, Mas não vai, factualmente, se chegarmos a março e as coisas estiverem assim, e por acaso o Porto empata um jogo e perde outro, a vida anda, o futebol anda, né? O futebol é momento. Percebendo o que tu estás a dizer, eu Rest acho in que peace. não podemos dissociar aquilo que uma equipa joga. Seja o Sporting ou o Sem Benfica, seja dúvida, o que for. Ou sem seja, dúvida. porque Sem isso dúvida. também- O Benfica não joga isso é um nada. peso de trabalho. E portanto há um trabalho coletivo na equipa do Sporting que não há na equipa do Benfica. se o Sporting fica em segundo lugar e vai à final do Jamor, Sim, então... e perde. Contra o E Benfica. perde contra o Benfica. Não, contra o Benfica não. Não, mas Eu estou a tirar o Benfica desta equação. Portanto, para ti, e vamos dizer, para ti o Benfica Vamos está, agora à está fora. divisão Então da vá, taça. vá, mas- deixem nos comentários o que é que acham. Se eu estou a ser só Diogo Maia o habitual, ou se posso ter aqui algum Não, mas pinho tu de disseste razão. que era mito, portanto estamos Sim, todos mas- a- É 3 Esse a 1 em mito- termos de mito. Pronto. Mas é um mito Sim, mas assim é um daqueles. mitinho. Assim. Para o Maia é um É mitinho. um mitinho. É mitinho porque acho que também é muito boa imprensa. Acho que há muito boa imprensa. Do lado do Sporting. Agora o Rui Borges tem boa Não, imprensa. Não, o e- Sporting e há- tem boa O imprensa. Sporting tem boa imprensa, isso é factual, e já agora, e isto também é factual. desde que Factual nós por somos mérito. miúdos. São bicampeões, são melhores. O Benfica, como maior clube português e com o peso que tem, tal como o Real Madrid em Inglaterra e o United É o contrário, é o O contrário. Real Madrid em Espanha e o United em Inglaterra, o bom e o mau é mais exponenciado. Claro que é. Obviamente, pronto. Ok. E então vamos à taça de Portugal. Pronto, o Porto ganha. Next. Pois disto, Benfica... O Diogo Maia acaba assim, pronto, o Porto ganha next. Siga. Não, eu Então, gostava de olha- dizer já agora no episódio da semana passada que o Vitória disse que antevi uma final minhota. Também eu. Também. Boa para vocês. Eu antevi um 2-2 com um gol aos 90 mais 7 e o Charles defendeu aos 90 mais 7. Apareceu-lhe um braço no penalti. É isto que eu queria dizer. Apareceu-lhe um braço. O direito. Benfica, Futebol Clube do Porto, Benfica, quarta-feira, Taça de Portugal. Vínhamos ontem a comentar no carro. Hoje fazemos aqui montes de inconfidências, mas esta não tem mal nenhum. De que a forma como eu disse, acho que até foi eu que disse, que na minha opinião é o jogo mais importante do mês de janeiro para o Porto. E sim. Para o Porto, tendo em conta o facto de não estar na Taça da Liga e da vida na Liga Europa estar bastante encaminhada e no campeonato e da idem, aspas. E portanto acho que o Porto vai entrar de uma forma matadora e que não vai ser um jogo tão como é que se diz? Não é ponderado que eu queria dizer, era como foi o jogo do campeonato, que foi ali ver quem é que não escorregava. Mas prevejo obviamente uma vitória do Porto. Queria saber o que é que vocês acham rapidamente. Não prevejo isso. Vejo um Benfica bem preparado para este jogo. Não tenho. Está bem, eu não Vejo estou a o- preparar, vou estar de certeza. Vejo um Benfica a ganhar o Dragão. Ui. O Com Maia, gols de o quem? Maia hoje veio sharp. Domingo de manhã. Domingo de manhã. Com gols Gols do de quem? Pavlidis Se eu e disser, do- se eu disser que o Pavlidis não marca, ele marca, portanto vou dizer que o Pavlidis não marca. Aliás, o homem marca quase os gols todos do Benfica, portanto. Sim, menos nos jogos grandes. Mas pronto. Bem, Bem o quê? no ano civil 2025 isso não é verdade. O homem Não, marcou um nesta hat-trick no época, Dragão. Nesta época. Marcou ao Sport a ganhar a supertaça para o Benfica, não é? Aquele gol não é dele. Não é dele. Não. Ele é que remata.
Tá, ok. É Não gol vamos do ter essa Pavlidis, discussão. é gol do Sim, Pavlidis. sim, a bola bate no Ilman, não é? É esse lance que estamos a falar. Pá, Depois tá bem, certo, vá. é um pategarro e Silva, mas pronto. Segue. Seguimos. Não, acho que o Benfica acho que vai ser um jogo bem diferente do jogo do campeonato, isso não tenho grandes dúvidas. Até pode acabar 0-0, mas acho que vai ser um jogo mais aberto, acho que vai ser um jogo com mais oportunidades. Acho que o Mourinho vai com uma surpresa no 11. Acho que o Mourinho vai lançar Sidney Cabral de início. Acho que isto é possível. Acho que faz bem, se o fizer. E acho que o Benfica não joga à época, mas joga uma competição. Acho que é daquelas que. Acho que é daqueles jogos, tendo em conta a época que tem sido a época do Benfica, acho que é daqueles jogos de soltura, em que os jogadores até têm. Há esse potencial. Depois, se a coisa é bem gerida ou não sei, mas acho que o Benfica vai ao Dragão para ganhar um jogo, sinceramente. No sentido que não há nada a perder, sempre está tudo perdido. E é uma competição diferente. O campeonato, há claramente uma nuvem carregada no campeonato. A Champions também melhorou um bocadinho, até a prestação do Benfica. Acho que o Benfica tem usado um bocadinho as outras competições. Quer dizer, agora perdeu a Taça da Liga, portanto, se calhar não bate muito certo. Mas acho que pode ser um grande jogo na quarta-feira. Portanto, Achas que o Benfica vai com o estatuto de underdog que vai dar a volta à situação? acho que vai com o estatuto de underdog. Acho que não vai com o estatuto de underdog que toda a gente tanto vê, como tu vês. Acho que não é isso tudo, sinceramente. Acho que não é isso tudo. Acho que o Benfica, acho que até se o jogo for para ir para a parte física, eu acho que o Benfica está preparado. O meu problema do Benfica não é esse, na minha opinião. Portanto, Mas o Benfica vai sem Otamendi, se calhar é o melhor que faz. Provavelmente sem António Silva. sem António Silva. Vai mesmo, Rita? Desculpa. Mete o Romo, que é o Romo do Benfica. Eu não dou Não há nenhuma informação. informação sobre o António Silva. Eu não faço aqui de Quem é que é o Não, funcionário não é de como vocês. insider. Mas podias tu e a classe jornalista aqui saber melhor do que. Classe jornalista. E tudo o que souber não vou dizer aqui neste Toma, podcast, vai buscar. como calculo. Mas não é de insider, é só vi a comunicação do Benfica da gravidade da lesão do António Silva ou não. Não, a gravidade da lesão do António Silva é aquilo que sabemos. Pronto. Quem é que é o não sabemos Rómulo mais do do que Benfica? isso. É o Gonçalo Vai Oliveira, ser que é bem Gonçalo melhor Oliveira. que o Rómulo. Está-se a atravessar. Que eu saiba. Não sei, não Também tenho acho certeza. que também tenho a certeza. Não é acho. Não, ou seja, é mais experiente, é capitão Ele é da melhor equipe bebê. Vai com o Gonçalo Oliveira e com o António Araújo, é isso? Com O Tomás Araújo. O António Araújo era difícil. É o misto dos dois. São os nomes. Estou a ficar com Alzheimer, tenho que fazer uma avaliação qualquer. Não, mas há outra baixa, não é? Não é só o António Silva. O Otamendi Tem cá mais. Mais ninguém. É capaz de é haver. só estes. Não, quer Não dizer, estou. além dos outros lesionados, não é? Pronto, Sim, o Winder e o João Veloso e o Mourinho de repente lembrou-se que eles existiam. Não, vá. O Samuel Soares também à partida não estará e ele tem jogado na taça. Uhum. Sim, está bem, mas isso não me parece um E problema. o Barrenechea. O Enzo Barrenechea. Ah, o Enzo, sim. Não vai É, jogar. Não, o Enzo está de forma muito A lesão no ombro acho que é um mês pouco. Pena pela lesão, mas acho é bom para o Benfica não ser titular neste momento. Achas que o Manu está já disponível para fazer 90 minutos físicos no Dragão? Vai ter de Vai ter estar. que estar. É isso. Fisicamente acho que não está para os 90 ainda, já agora. Também Saiu tem aos sabe- 45 em Leiria. Sim, e tinha feito um bom jogo em casa do Benfica com o Estoril. Estoril. Teve bem o Manu, mas exigiu menos esse jogo em termos físicos dele. Mas desculpa lá, só para dizer, eu acho que o Benfica joga a época neste jogo no Dragão. O Pois, Benfica joga a claro. época. O Benfica se for eliminar pelo Porto, como eu não prevejo que o Benfica... Mais ao fechar. Como eu não Acaba a época em janeiro. não é? Como eu não Sem prevejo Taça que o da Liga, Benfica sem vá- Taça de Portugal, vá- sem Champions. vai passar a Liga dos Campeões. É igual só o campeonato, como eu digo, desde o Derby na Luz, que eu acho que o Benfica está fora do título. E questões pontuais à parte, é que eu não acho que o Benfica perca menos pontos que os rivais sequer, até ao final do campeonato. Em relação à Champions, eu não acredito que o Benfica passe. Há essa hipótese, sem dúvida. Eu acho que o Benfica passa. O Benfica precisa de fazer 4 pontos para passar, contra os Juventus fora e contra o Real Madrid em casa. Uhum. O Real Madrid que ainda não tem assegurado o top 8. Está no top 8, mas ainda não tem assegurado. E portanto, eu não acredito que o Benfica passe, mas tem essa hipótese. Do título está fora, a Taça da Liga ficou fora na meia-final. Portanto, perdendo no Dragão para a Taça de Portugal é mais uma época fantástica de Rui Costa e seus muchachos na preparação Olha- da época. Portanto, parece-me que o Benfica perdendo no Dragão, em termos de títulos, acaba a época. Fica arrumada a questão. E portanto, Ganha um joga a época, Supertaça. e portanto o Benfica joga a época no Dragão. O Benfica joga a época Sim. no Dragão e o jogo é muito mais É o importante título. para o Benfica do que para o Porto, na minha É opinião. o título, Rita. Por Portanto, isso é que ele disse discordo- as três. Ele já Por isso é que ele disse três quatro vezes. no episódio. Discordo, Já ouvimos? discordo da Rita em relação à importância do jogo, é muito mais importante para o Benfica porque o Porto Mas eu não disse. Era logo em isso que eu- janeiro, sim, já percebi. Mas discordo Não, que eu discordo só que na disse que o mesma. Porto
O jogo não é mais importante para o Porto do que para o Benfica. Isso era uma estupidez da minha parte dizer. Pareceu, Eu estou a foi dizer isso que que no você mês foi isso de que janeiro... pareceu. Não foi isso que eu disse. Eu Ok, disse que ok, é ok. o jogo de janeiro mais importante para o Porto. Para Não o tem Porto. outro jogo. Ok. Eu só falei do Porto. Eu tinha interpretado como dos dois era mais importante para o Porto, por isso é que eu estava a estranhar. Não, isso era uma Bom, parvoíce então da pronto, minha então parte. discordo-te afinal. Discordo sim do Maia em relação à importância capital do jogo. Acho que é o jogo mais importante. É o jogo da época do Benfica, no sentido em que é a única competição que o Benfica pode ganhar. E portanto, perdendo aqui... Exatamente. A única coisa do Porto é que o Porto está... foi aquilo que eu disse. Não me percebeste bem, mas aquilo Já que eu disse percebi, foi que agora já o percebi. Porto para a Liga Europa está com a vida resolvida, para Sim, o está campeonato encaminhado. idem. Taça da Liga esteve a descansar no Algarve e, portanto, está com as baterias carregadíssimas para o jogo mais importante, no sentido que pode eliminar a época do Benfica já. Que já agora, só para dizer isto, eu acho que o Porto vai ganhar e acho que vai ser uma grande hecatombe para o Benfica. E desde o início do jogo. O que é que vocês acham desta pré-época do Porto no Algarve, rapidamente? É benéfico, não é benéfico? Esteve uma semana em estágio? Faz sentido, não faz? Não sou especialista na Não, no área, sentido de uma pré-época a meio do ano, não é? mas se perder na quarta-feira acho que foi mau. Se ganhar foi bom. Ok, obrigada. Não, mas Obrigada isto- pelo teu dar bola à segunda-feira. Mas Mas acho que é isso, acho que é isso. Eu acho que fará sentido, acho que faz sentido até para um reagrupar, para um reajustar de expectativas. Acho que isso é uma forma de gestão básica de início de ano, bate certo até com o início do ano. Acho que faz todo sentido. Agora, o que importa é ganhar. Um clube como o Porto, ou o Sporting ou o Benfica, o que importa é ganhar. Ou seja, as coisas fazem todas sentido consoante o resultado, não é? Vamos ver. Eu tenho algumas dúvidas que o Porto ganha na quarta-feira, por acaso. não tenho dúvida nenhuma. E sobre essa questão da pré-época, quero só dizer aqui uma coisa, porque eu tenho ouvido muita gente a falar bem desta pré-época. Esta pré-época acontece porque o Porto está fora da Taça da Liga. O Porto é eliminado nos quartos de final pelo Vitória. E isto é importante dizer. Mas, atenção, o Fariol disse isso. O Farel Farel- disse isso. Sim. Farel disse isso. O Farel assumiu isso. Mas eu... Mas se o Porto for campeão, qual é o problema Não, desse desculpa lá, mas eu facto? não concordo com essa visão. Os clubes grandes têm que estar nas competições todas até ao final. Têm que lutar para as vencer. E eu não vou mesmo no discurso do facilitismo da Concordo. Taça da Liga. O Farel não queria perder contra o Vitória. Ele disse isso. Mudou bastante a equipa, sim. E o Farel tem sido muito mais honesto do que todos os adeptos do Futebol Clube do Porto e a maioria da malta que comenta. E portanto eu não gosto mesmo nada desse discurso, muito menos em relação a um clube vitorioso como o Futebol Clube do Porto. Claro. Esse discurso de que ainda bem que perdemos na Taça da Liga porque agora temos uma pré-época no Algarve. Isso para mim, portanto, logo à partida, em relação a essa pré-época, a minha opinião é essa. Os clubes alimentam-se de vitórias e o cansaço psicológico é muito mais grave do que o cansaço físico e, portanto, uma equipa quando está a ganhar, o suporte vencesse a Taça da Liga ia muito mais motivado ainda para esse jogo contra o Benfica. Concordo. Portanto, para mim, essa é uma questão. Segundo, pode ter feito bem, já que foi eliminada a Taça da Liga, portanto, questão à parte, pode ter feito bem, sem dúvida, em termos de reagrupar ainda mais o grupo. Eu já tenho dito, o Farioli, os grandes méritos até, e isto para mim vai tocar a uma equipa que está muito mais bem preparada para a Taça de Portugal, mas não é por estar fora da Taça da Liga, que é o Porto em relação ao Benfica, porque é uma equipa que fez um bom mercado, contratou quem devia contratar para as posições e para as funções que o treinador queria. O treinador criou grupo, o chamado de criar grupo. Aquilo é claramente uma equipa que é uma família, nota-se isso. A equipa, como eu disse, não sendo a mais espetacular, é a que melhor controla os diferentes momentos do jogo e é mais forte em 4 dos 5 momentos do jogo, para além do elemento mental, desse elemento de amarrar o jogo. E portanto, parece-me que esta equipa do Porto e este trabalho de Farioli, chegado aqui, a este jogo, ao jogo da época para o Benfica, para o seu grande rival, jogando em casa no Dragão, acho que o Porto tem todo o conforto e está claramente à frente. Muito obrigada pela tua intervenção, Pedro. Tendo em conta essas belas palavras, aquilo que eu tenho mais a dizer é que preciso das vossas previsões para este jogo. Já o Maia diz que o Benfica ganha. Quanto? 2-3. É 2-3. lá, jogo Pedro. aberto, de taça. José Mourinho, clássico. Sim, jogo aberto à Mourinho. Sim. Eu vou com um 3-1 para o Futebol Clube do Porto. E um 3-1 em que vai estar 3-0 para o Porto. 3-1 não é uma hecatombe. Pronto. Sim, ou seja, acho que vai estar Pois. 3-0 para o Futebol Clube do Porto. Pois. Como é que também temos de jogo? Acho que o Benfica não vai discutir o resultado. 3-1 para o Porto, é a minha Ok. aposta. Eu vou para 2-1 para o Futebol Clube do Porto. Posto isto, guarda, depois comenta aquilo que tu achas. Exato. Estou Não estou podem me sempre excluir-se curiosa. destas. E subscreva o canal. Não sei se já acabou, mas Não, se não tiverem mais nada a acrescentar, acabou. eu não tenho grandes notas. Tenho a nota da vitória da derrota do Palace ontem na taça da Inglaterra. Histórica.
histórica. Já não sei se já viram as imagens. Quem não viu, por favor, vá ver. Até é geada Eh, no relevado, eu adorei. Espetacular. Tem piada. Recebi uma mensagem do meu pai a dizer, nem sequer estava a acompanhar, mas o meu pai mandou uma mensagem a dizer só em Inglaterra é que isto pode acontecer. E depois fui ver e realmente aquilo só em Inglaterra é que pode acontecer. E é isso. A minha nota internacional é essa. Este fim de semana, novo campeonato. Tem sido. Vocês já sabem que às vezes eu gosto destas pausas, até para pensar um bocado. Só ver 1 ou 2 jogos por fim de semana eu gosto. Fica a nota. Nota também. Quando ouvirem este episódio já vai ser na segunda-feira, portanto não interessa muito, mas hoje há um belíssimo Inter-Nápoles e portanto estou desejoso, é o único jogo que vou ver este fim de semana, para além do jogo de ontem. Portanto, belo campeonato italiano que temos aí. Fico com as minhas notas internacionais. Pedro, Sim, eu tenho nota internacional muito rapidamente, só para um check na CAN, que ontem não acompanhei, porque estávamos no aniversário do Lourenço e depois na Taça da Liga, mas esta é uma CAN sem surpresas ao nível das equipas que estão a passar. Estes quartos de final eram muito equilibrados, portanto, eu diria que o Senegal era favorito em relação ao Mali, mas não era super favorito. O Mali tem uma boa seleção. Egito, Costa do Marfim era mesmo 50-50. Argélia e Nigéria era 50-50. Camarões, Marrocos, eu sei que conhecemos muitos jogadores dos Camarões, mas não era 50-50. Marrocos, volto a dizer desde o início, é para mim o grande favorito e mostrou isso contra os Camarões. Mas para dar contexto, passou o Senegal 1-0 ao Mali, passou o Egito 3-2 à Costa do Marfim com um gol de Salah, o terceiro gol, e gol de Marmouche. O primeiro gol do Egito é de Marmouche, o segundo é Rabia e o terceiro é Salah. Esta equipa do Egito é uma equipa muito pouco espetacular, mas muito pragmática, desde que eu lembro ver o Egito jogar. E portanto é uma seleção sempre muito forte nestas questões de eliminatórias. A Nigéria está com um poderio brutal com o Lookman e com o Osimhen, que tiveram uma discussão muito interessante no jogo passado, dos oitavos, contra Moçambique, num lance em que Lookman não passa a bola ao Osimhen, mas depois no final até resolveram as coisas e também passaram isso para as redes sociais, e Marrocos venceu os Camarões com toda a superioridade e naturalidade, e com uma grande CAN do Brahim Dias, que tiro-lhe o chapéu por ter escolhido. O Brahim Dias, na minha opinião, era um jogador convocável para a seleção espanhola, não sempre, mas de vez em quando, e optou por Marrocos e está a fazer uma grande CAN. O Brahim Dias está a ser absolutamente decisivo. Vamos ter aí Senegal, Egito, Nigéria e Marrocos. Deixem-me só perguntar-vos o que é que acham que previsão têm para estas meias-finais. Portanto, qual vai ser a final? Senegal, Egito, Nigéria e Marrocos. Egito, Nigéria. É isso. Eu sou. Vai ser Não, Egito. Egito, Marrocos, desculpa. Eu vou Egito e Não, Marrocos também. Eu desde o início que estou com a Nigéria. Eu gosto muito da Nigéria. Pelos kits também, não é? As equipas são sempre brutais. Uma seleção muito engraçada, fogo. Seleção de bons jogadores, Sim. fogo. Uma equipa boa. Seleção E, muito na portanto, base individual, mas sem dúvida. Que seja. Sim. Acho que vai dar um Salah. Mas Marrocos ao meio. Sim. Olhem, uma coisa rápida. Nós não falámos da previsão de despedimento de Amorim? Maia? Já se disse tudo, não é? Não é isso. O Maia acertou nesse. Estava aqui a olhar para o O Maia calendário acertou, é verdade. e vi que vem no City United. Oh, Rita, ainda bem que alguém refere, ainda bem que não tenho que ser sempre eu a fazer este trabalho. Pronto. Eu gostava de dizer que eu previ que ele ia para o United. Tu preveste o despedimento de Vítor Bruno também? Ou foi do Anselmi? Foi do Vítor Bruno. Do Vítor Bruno. Na domingo à noite e ele é despedido segunda E de na manhã. véspera, e também previ que o Ruben Amorim ia para o United. O Maia é o criador da música Saturday in the Morning. Ele antecipa Pronto. na noite O anterior. Maia é o criador da Maia. Título. Ok. Pronto, mas sim, é verdade. Pá, olha, só uma nota sobre isso, já agora, sobre o Ruben Amorim. O que é que achas que vai ser da vida dele? Acho que vai ser descanso até ao final da época. Acho que não Sopas vai. e descanso? Acho que É não vai porque os para meninos mais. têm a escola, não é? Acho que não vai para mais nenhum clube. Acho que vai aproveitar a indenização interessante que deve ter recebido. Acho que andou, pelos vistos, à volta dos 10 milhões. Acho que é coisa pouca. Eu, ao contrário do que a maior parte das pessoas acha, eu acho que ele fazia muito bem voltar para Portugal. Para onde? Eu não concordo. Está bem? Eu Posso sei. para não Lisboa e concordas. Benfica? Só há um clube. Acho eu. Eu acho que o Amorim... Acho que só um clube neste momento tem capacidade financeira para apanhar o Amorim. Diria. Tu Mas disseste... achas? em Eu acho Portugal, que isso sim, sim, sim. sentenciava aquela ideia de que ele não é mais do que o campeonato É português. por isso que eu acho que ele devia ficar lá fora. Que idade é que o Ruben Amorim? Bem, ela tem 40 anos, pois. 40. Eu percebo esse argumento. As pessoas podem dar um passo atrás para dar dois à frente. Isso não me escandaliza. O Ruben Amorim, a malta às vezes esquece. O Ruben Amorim não teve nenhum falhanço na carreira até agora e eu acho que este trabalho não é um falhanço.
Eu também acho que não. Eu Portanto, o acho Ruben que Amorim- o United vai chorar muito por O Ruben Ruben Amorim, Amorim. o Ruben Tem Amorim, 40 antes anos, do- certos? o Ruben Amorim antes do Sporting tinha feito 10 jogos no Braga e antes disso tinha sido treinador do A Casa carreira é Pia. curtíssima, sim. Portanto, a malta está à procura de... Eu percebo as expectativas criadas à alta do Amorim, a forma de estar do Amorim, mas o Amorim tem uma carreira curtíssima, tem uma carreira ao nível de épocas. Eu não sei se tem muito mais anos de carreira do que o Luís Pinto, por exemplo, com outro nível, com outro, obviamente, noutro grau de dificuldade. Portanto, eu não vejo porque é que o Ruben Amorim não haveria de voltar a ser treinador do Benfica, ou melhor, voltar para ser treinador do Benfica, para depois dar passos à frente. Até porque eu acho que das opções que podem estar em cima da mesa, à exceção das Juventus e a Itália, eu não vejo muitas opções do ponto de vista da competitividade melhores que o Benfica para ele. Sinceramente. Não estou a ver clubes na Premier League neste momento que o queiram, ponto 1. Não estou a ver clubes... Achas que não? E na Tipo, primeira um acho meio que não. tabela. Acho que isso é que dá um passo atrás. Acho que isso é que, Achas? sim, claro, acho que isso é que dá um passo atrás. Acho que Mas ele tipo quê? O quê? Mas, Tipo quem? ou O seja, Fulham? Tipo que clube? É isso? É que, Não, tipo um Palace da vida, Aí é um bem. Fulham, um... Não, isso- eu acho que uma isso é que dá um coisa passo uma atrás. coisa é um Newcastle, Um e um Villa. Newcastle, Pois, mas isso é outra coisa. Eu acho que o United, para não ser. Eu acho que o United, o Amorim, para não ser um passo atrás, tem que ir para uma equipa que jogue Champions. Uma equipa grande, eu também acho, sim. E- Sabe, a minha previsão aqui é que ele vai para o Bayern de Munique. Não vai. Pronto. Se tu dizes Ruben- que não, a o minha Ruben- previsão é que ele Atenção, o Ruben- seria uma ida menos esotérica do que a do Company. quando sair o Company. É o Porquê? que eu acho. Mas é que o Porquê? Company não vai sair, vai ser campeão O alemão e Company vai... desceu o Burnley. Está bem, mas ou seja, eu entendo isso, mas. O Company vai ser campeão alemão e provavelmente vai no mínimo às meias finais da Champions. Sim, mas ele vai sair, não é? Não dizem que ele vai para o lugar do Guardiola? Não, acho mesmo que o Ruben Amorim tem um caminho que é a Série A ou o Benfica. Eu aqui, pronto, eu concordo com a Rita. Na minha opinião, neste momento não seria benéfico para ele, em termos de projeção internacional, voltar para Portugal, neste caso vir para o Benfica. Porque seria voltar ao lugar de conforto, não o Benfica, mas a Liga Portuguesa. Acho que na Série A, e foste tu que me chamaste a atenção para isso ontem, e eu de facto pensei nisso, e faz todo o sentido, o maior clube italiano precisa de um treinador como o Ruben Amorim, um treinador de projeto, porque tem dado a brincar aos Juric e aos Juric não, coitado, o Juric foi para a Atalanta. Agora está-me a faltar o nome, ajudem por favor, o ex-treinador da Juventus, o Igor Tudor, Sim. exatamente. O Igor. Anda a brincar aos Tudors e aos Spallettis, quando é o maior clube italiano, tem jogadores com muito talento, não tem essa pressão de vencer já. Quem tem essa pressão ao dia de hoje em Itália é o Inter, que eu também acho que encaixava muito bem para o Ruben Amorim. Aí era ganhar, aí era chegar e era win-win. Mas acho que era um projeto muito sedutor para o Ruben Amorim e para o clube, juntar Ruben Amorim e Juventus. Eu não gosto nada das Juventus, para que conste, mas pronto, mas acho que as duas partes poderiam estar interessadas nisso e faria sentido, tendo em conta até a forma como os jogadores que a Juve tem, as características dos jogadores, o clube e a necessidade que a Juventus tem de construir uma coisa bem feita e portanto parece-me que Juventus seria aqui uma excelente hipótese. Consigo perceber o que a Rita diz em relação ao Bayern e também gostava de o ver lá, mas também seria uma posição confortável aí. Eu quero vê-lo numa liga A minha mais questão desafiante e num projeto destes desafiante. Percebes? E A aí minha questão Juventus e Itália. A minha questão com o Ruben Amorim, e sou o maior defensor, como vocês Ou o sabem. Milan, mas Juventus. Mas o que é que o Ruben Amorim... Ou seja, porque é que o Ruben Amorim seria cogitado para o Bayern? Pá, porque o A Company minha foi. perspectiva é que o Company saia. O e eu Company, sei apesar de que- tudo, acho que é um homem que já seja tipo uma história no futebol Enquanto jogador mundial. tinha outro estatuto. Claro. É o Não apesar de cabe na tudo, cabeça de ninguém. E sabe Sim, fazer um mas nos trabalho, mas últimos isto é um anos- treinador que deixa o Burnley. Sim, Para é o isso. Bayern. Burnley para o Bayern. Aquilo claramente já estava acordado. Imagina o Scott Parker há uns anos e do Burnley para o Bayern. Sim, percebo. Ou do Já Fulham estava para o Bayern. acordado claramente, não foi pelo... Ele poderia fazer o que quisesse com o Burnley, que iria para o Bayern na mesma, na minha perspectiva. Eu só acho que, por exemplo, um projeto como a Juventus não é um projeto maior que o do Benfica. Sim, mas o Benfica Não nesta para, altura... não para nós, mas em termos de projeção internacional. Internacional. Se ele pegasse na Juventus e fosse campeão italiano, Pois, claro. Aí sim, mas a questão é essa. E se não for, não é? Eu acho que, eu acho que o Amorim só vem para o Benfica daqui a 10 anos. eu acho que aí acho que menos, porque aí já estará mais bem projetado internacionalmente. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que nós estamos a jogar na projeção. Eu acho que o Ruben Amorim tem de, Tem que jogar no de ligar e realismo. Tem que jogar no perguntar, realismo, sim. tem de jogar no realismo. Eu não sei. No Atlético de Madrid. Para o Simeone. Sim, mano, eu não sei. Ninguém merece ir Pois para o não. Atlético. O Simeone vai estar de bengala. O Simeone vai ser. Yeah. Vai O ser Atlético tem belíssimos jogadores para jogar na tática do Ruben.
Sobre o Ruben, deixa-me só dizer uma coisa, Sim, porque o Simeone contrata jogadores para não jogar na tática dele. fica aqui em passant e eu não quero que fique. O United, e eu falava ontem disto com o Maia até depois à noite, o United, na minha opinião, faz muito mal em despedir o Ruben Amorim. Tinha que olhar para o Arsenal para ter aqui um bom exemplo de paciência para com o Arteta. O Arteta só na época passada é que faz uma boa Champions, chega à meia-final e é que luta pelo título até ao final. E esta época provavelmente será campeão, vamos ver se é ou não, mas, ou seja, só na quinta e sexta época de Arteta no Arsenal é que as coisas, ou seja, passado não sei quantos mercados é que a limpeza toda que era necessária fazer no plantel do Arsenal e no clube em si mas o que é que foi aconteceu com o feita. Ruben, o que aconteceu com o Ruben não é falta de paciência que de resultados, Pedro. Foi uma divergência gigante com a direção Claro, e mas uma luta de egos. Mas era Não aí que eu tem ia a ver- chegar. E portanto, a direção do Arsenal teve paciência e quis ir ao encontro do treinador. No United não se quis fazer isso. Não se quis ir ao encontro daquilo que o treinador queria projetar E para o o clube. Amorim... E mas não atenção, acho que que é eu tenho que falta de deixar aqui uma paciência. coisa. Também é, porque quer dizer, se há um ataque ao ego e o claro, primeiro ataque claro ao que ego é. despede o homem. Claro que é. E só para dizer uma coisa, porque eu não quero imiscuir o Ruben Amorim disto. 37% de Ora vitórias. Isto é um registro vergonhoso. Eu consigo perceber todo o contexto. Aliás, sou o primeiro a dizer que o homem devia ficar e que lhe devia ser dado ao mesmo tempo que está a ser dado ao Arteta no Arsenal. Mas 37% de vitórias é um registro em Inglaterra para o Fulham, que o Mark Silva não está a fazer no Fulham. Não é um registro para o maior clube inglês, para o segundo maior clube Claro do que mundo. não é. Volto a Claro dizer que isto. não é. E portanto, eu também consigo perceber, ou seja, Sim, mas 37% ponto de vista vitórias meramente- no sexto lugar, não é? Da Premier. olhando, Mas porque o top 5 está a perder muitos pontos. é isso. Olhando, Tá bem, não olhando interessa. meramente, sim, Provavelmente. está tão perto da Champions como está quase Claro. perto da segunda metade da tabela. Claro. E aquilo está tudo ali colado, 14º para cima está tudo colado. Mas isto para dizer o quê? Eu concordo, sou o primeiro a dizer devia ficar, e acho que é mal jogado pela borda do United Ruben Amorim não ficar, ponto assente. Acho que devia ser dado o mesmo tempo a este treinador do que a Arteta, mas não vamos romantizar aqui o Ruben Amorim só porque temos o Ruben Amorim do Sporting e porque Ora é bem. português. E nós temos que... Outro treinador qualquer, com o Tenag, com 37% de vitórias, nós estávamos a rasgá-lo aqui de alto a baixo. Gostava- E o Ruben gostava também de- tem responsabilidade nisto, na minha opinião. Tem muita. E há uma nota que é o United não joga nada. Nada. Olha, isso eu não concordo. Pois, não concordas porque estás enviesada com o Ruben Amorim. É que O Ruben estás Amorim enviesada. insiste. Não estou. O Ruben Amorim insiste em jogar com o Ugarte e o Casemiro no meio campo porque quer. Está bem, mas o United teve imensos jogos que perdeu de forma injusta, em que jogou bem, que foi Isso não melhor. existe no futebol. Também ganhou o Ouvi. Newcastle, tá que o bem. Newcastle deu uma massa ao United. Claro, claro. exemplo. Quer dizer, Está bem, estás a pegar num jogo. É uma o jogo equipa- com o Não, não, Villa, peraí, por exemplo, peraí. o United perde e está o jogo todo por cima. Quer dizer, o United em casa, o jogo em casa do United com o Wolves é muito mais normal durante este período do Ruben Amorim do que outros jogos. É verdade. certo, acho que em casa os jogos foram até piores Terríveis. do que fora e é um fenómeno que costuma acontecer Eu só nestes queria momentos. dar uma nota aqui sobre isto, que acho que é importante, até para fechar o tema, que é óbvio, tenho muitas críticas a fazer ao Ruben, acho que o Ruben também tem de aprender, o Ruben é muito novo, às vezes a malta esquece, o Ruben é muito novo, tem de aprender também Também acho. a gerir o ego, porque o ego do Ruben é um ego diferente, mas é um ego que está lá presente, mas ao mesmo tempo e acho que não havia outra hipótese, o Ruben tinha que ir para o United naquela altura, acho que percebo perfeitamente a decisão de carreira do Ruben, acho que tinha de ir, sim ou sim, não havia outra opção. Eu sei que havia, mas Sportingistas, relaxem. Há aqui outra nota que é importante e que eu acho que estamos a falar do maior, como é que se diz? Ninho de ratos, não? Como é que se diz? Saco de Vibras. vibras, pá, o que eu quero que vocês... O United é um clube, a forma Horrível. como o United anuncia o despedimento do Amorim, depois do Amorim dizer que foi para manager, não foi para head coach, e depois o United, o comunicado que faz e o post que faz no Instagram é dizer que ele foi sacked das suas funções de head coach. E o texto é ingrato porque Que clube infantil. é, que clube e infantil. diz, o texto diz, vamos à procura de um treinador que nos coloque nos lugares mais altos. Queres mais alto que o sexto lugar ou o quinto lugar este ano? Não é possível. Eu Agora, acho que o United vai acabar para aí em 12º. Mas Ruben Amorim não teve carta branca para contratar, mas gastou muito dinheiro. claro. E a equipa tem problemas em todos os setores. E, portanto, isso também é responsabilidade do treinador. Sem dúvida. Sem E dúvida. o Ruben vai ter de aprender com isto, que é não vai ter carta branca e vai ter que perceber que, por mais interessante que possa parecer a contratação dos perfis dos únicos jogadores que ele tem identificados, isso não vai acontecer sempre. E isso, ou das duas uma, ou admite e adapta-se, ou morre com essa ideia, que foi o que aconteceu aqui. E um ponto Claro. mais só acrescentando a isto, Rita, e passo para ti. O contexto que o Ruben Amorim teve no Sporting
é um contexto só do Sporting. O Ruben Amorim não teria tido esse contexto nem no Porto nem no Benfica em Portugal. E não vai ter de ser para o Benfica, para Portugal. E provavelmente É o único treinador, os únicos A treinadores que não exigência é conseguem. diferente. É. E peço desculpa sobre isto. Isto é factual. A exigência no Sporting ao dia de hoje não é a mesma que era na altura Tinha um do Ruben. suporte do Hugo Viana E não- e do Varandas, que é uma situação extraordinária. E dos não é? adeptos também. E dos adeptos também. Sim. Há aqui uma nota, O para dar a contexto do volta ao clube é United, importante sempre. para dar a volta ao United vai ser preciso um contexto e um treinador parecidos, à escala, com o contexto que o Ruben Amorim enfrentou no Sporting. Portanto, a questão aqui é que a exigência do United continua a mesma dos tempos do Ferguson, quando a equipa ganha como o Wolves. Não, é surreal o treinador interino que agora chega a ir falar ainda ligar o Ferguson, mas este clube não sai do fantasma não do sei. Ferguson. Não sei. Enquanto não sair, não Enquanto se não passa sair, ali exato. nada. Não sei. É o que é. Só dava, Venha quem vier. só dava a volta com o perfil guardiolesco. E mesmo esse não sei. Porque o Mourinho esteve cá, esteve lá, aliás, e também não deu a volta. Portanto, é um clube que eu vejo mesmo ligado à ruína, ainda para mais Que pena. com a possibilidade de no verão o Bruno Fernandes sair. Portanto, parece-me. Sim. Está difícil. Há muitos anos zeros há muito tempo. Andam no ano zero há muito tempo. Bruno e Ruben para a Série A. Digam nos comentários quem é que acham que vai ser o próximo treinador do Manchester United, porque eu não as opções em cima da mesa são as que há, mas pronto, deve ser para 2 meses também. Tirando isto, está tudo dito, não é? Então, voltem connosco para o episódio 25, para a semana, já depois desse clássico Benfica-Porto e depois já da jornada da Liga Portuguesa, que está de regresso para o próximo fim de semana connosco. Até lá, sigam-nos e subscrevam o canal, porque o Pedro está em contagem decrescente. Faltam 40 subscritores. Beijinho a todos.